De onde vem esse papel que o trabalho assumiu na sociedade moderna, principalmente na sociedade ocidental, onde a gente passa uma vida se preparando para fazer uma atividade, investindo na nossa educação para depois ter um retorno daquilo, e daí para frente tudo que você faz e o valor que você tem vem do trabalho que você realiza. Como que essa noção de trabalho e do capitalismo que a gente aplica hoje em dia se mistura com valores religiosos, principalmente protestantes em alguns países, e como que hoje em dia certos valores de trabalho estão assumindo papéis religiosos na nossa vida. Qual que é a similaridade entre o movimento empreendedor, coach principalmente, e religiosidade? Por que a gente tem valores de vida, homens santos, pessoas para se seguir a vida delas dentro do ambiente de trabalho? E o que acontece quando a gente assume que você é a chave do sucesso, que você pode abrir as portas na sua vida e que tudo que você fizer depende do seu esforço e só dele, e o que pode acontecer se isso der errado e passa a ser uma falha sua e não da sociedade? Para discutir isso tudo, aqui no Não Ficção, onde a gente discute ciência do dia a dia com especialistas, nada melhor que trazer um filósofo, que é o Vladimir Safatli, que é professor titular do Departamento de Filosofia e também do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo. Já foi professor convidado em tantas universidades na Europa e nos Estados Unidos que eu não consigo nomear todas elas por aqui, e é um dos coordenadores do Laboratório de Pesquisa em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, e também membro do Conselho Diretivo da International Society of Psychanalysis and Philosophy. Vamos pro papo com ele, tem muita coisa legal pra gente ver. E antes de partir para a nossa conversa, vou lembrar que esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina. Com essa esfriada de maio em São Paulo, eu pude colocar em uso outra peça favorita que eu tenho da Insider, que é a calça Hybrid Jogger, que junto dos Future Shorts são itens básicos para mim para andar com o filho para lá e para cá, levar ele no parque e acompanhar do patinete, ele andando na bicicleta ou qualquer atividade do dia a dia, porque são peças super respiráveis e elásticas, então elas se ajustam bem no corpo. E se você não encontrar essas peças no site da Insider, porque elas saem muito, eu sigo recomendando as Tech T-Shirt, que além de serem confortáveis, respiráveis, também têm propriedades anti-odor, e isso tem a ver com o modal que faz dessa camiseta ser fresca assim. A gente sua quando estamos quentes porque a água, quando evapora do corpo, leva o calor embora. E o modal que a Insider usa tem a capacidade de absorver muita água e ficar bem úmida. E pode parecer paradoxal, já que o suor tinha que ir embora, mas essa água conduz o calor muito bem e aí a camiseta de tencel suada transmite melhor o nosso calor para fora do corpo. E de quebra, isso ainda funciona para diminuir o odor do suor, porque o que dá o cheiro de suor são as bactérias que quebram outras coisas que a gente elimina junto com a água dele. E essas bactérias crescem na água que fica fora das fibras do tecido na camiseta. Por isso que uma camiseta de poliéster ou poliamida pode até ser mais fresca ali na hora, mas fica radioativa se você não lava logo. Só que como o modal absorve água tão bem, ela não forma essa película por fora das fibras e aí as bactérias crescem bem menos. Aproveita que tem 12% de desconto com o nosso cupom ATILA12 e você vai ver como as roupas da Insider também vão virar o seu uniforme. Admirante de tudo, muito obrigado pelo privilégio, por esse papo que a gente pode ter por aqui. Aqui no podcast, o tema de trabalho tem sido recorrente, assim. Vira e mexe a gente encontra isso como base de como a indústria funciona, com uma relação com a escravidão, com uma relação com a vida moderna, uma série de outras coisas, com como a sociedade se organiza, né? E uma coisa que me marca muito como biólogo, ou pelo menos quando eu penso como biólogo, é como a gente consegue ter uma cultura que se enfia muito nos nossos processos biológicos, assim. Eu vejo isso muito nítido com meu filho, como o processo de criar uma criança é você pegar esses drives biológicos ali e conduzir eles para como a sociedade funciona, né? Então, olha, tem hora de comer, isso aqui come antes disso, aqui você põe o sapato, aqui você tá descalço, aqui você não pode pôr o sapato. É conduzir essa coisa, aculturar, né? Trazer esse drive biológico de brincar, de fazer alguma coisa, de dormir, para um padrãozinho, para uma caixa, que não precisava ser essa, que na nossa sociedade é essa e funciona dessa forma. E eu falo muito de trabalho porque ele me marca muito como isso. Parece uma coisa que a gente está a vida inteira sendo condicionado para chegar numa certa fase da vida e desempenhar a coisa de uma certa forma, que não precisava ser aquela, não precisava acontecer dessa maneira, e que para acontecer daquilo a gente tem uma série de rituais sociais, de culturas, de hábitos, nomes e significados que a gente já começa a embutir nas crianças lá cedo para a coisa funcionar
dentro de um trilho. Porque eu nem estou emitindo aqui julgamento de valores, se é um trilho bom ou ruim, ou o que isso faz com a gente. Mas, ao mesmo tempo, também é outro tema que vai ser recorrente aqui, a gente vive numa sociedade bem doente. Doente das pessoas estarem doentes mesmo, com problema de sono, com problema de obesidade, com problema de ansiedade, nunca se consumiu tanto antidepressivo e uma série de outras coisas. E eu começo a visitar antropologia, ciências sociais e outras coisas para a gente tentar pincelar quais são os elementos que estão fazendo isso com a gente, né? Por que qualquer sociedade moderna manifesta esse tipo de problema e o Brasil manifesta de certas formas, né? E acho que essa cultura que a gente impõe para poder funcionar na sociedade dessa forma tem esse efeito adverso de gerar essas pontas soltas. E eu queria com você ter uma conversa nada simples de tentar entender o que são esses rituais, o que a gente promove, que drive humano que isso atende e possíveis consequências disso aí, usando o trabalho como um gancho, mas podia ser qualquer outra coisa aqui pra gente conversar, né? Acho é um privilégio muito grande poder ter essa conversa com você, porque como biólogo, não atuo como, nem gosto de me chamar de biólogo, mas porque não é necessariamente o que eu tô fazendo, mas como alguém formado em ciência, bate uma invejinha de perceber que a base de toda discussão que alguém quando vai ter, vai pra filosofia. Né, no sentido de, eu sei que o cérebro funciona assim, a gente podia começar essa discussão de onde vem isso, sobre como o cérebro funciona. Eu sei que outros animais também têm senso de justiça, no sentido de comportamentos que promovem uma divisão justa ou injusta de alguma coisa. Mas, invariavelmente, quando a gente vai falar desses conceitos humanos, a gente vai para a filosofia. Né? Dizem que se você clicar na Wikipédia no primeiro link de qualquer artigo, você termina na filosofia sempre. Então, vou aproveitar a situação para poder puxar isso da filosofia. Queria começar te perguntando, dentro dessa vida moderna de trabalho, de onde vem isso? De onde vem essa cultura que a gente tem de trabalho atual? Outro parênteses, desculpa a introdução longa, tá, gente? Mas é porque tem muita coisa que eu quero cobrir, eu tô super ansioso aqui. A gente participou de um evento junto, né? Numa discussão sobre tecnologias, trabalho, e eu estava falando de inteligência artificial, você estava falando do trabalho, né, e da sociedade, como funciona, e me tocou muito quando você falou do papel moderno do empreendedorismo ali, e, para usar palavras minhas, do coach em particular, porque na internet eu vejo muito esse discurso de trabalho, acorda cedo, empreende de madrugada, vai estudar enquanto os outros estão dormindo e não sei o quê. E eu vejo um discurso assim, que cresce muito, que ganha, que toma muito espaço da vida das pessoas e que tá aparecendo umas coisas que não deviam estar. Por exemplo, tem esse discurso já para como criar criança. Então assim, eu tô nessa fase, filho de 2 anos, de aprender como ser um adulto. E já vem esse discurso de empreendedorismo, de trabalho, de vai ensinar para o seu filho várias línguas, e isso, aquilo, numa fase que, a criança tinha que estar brincando, assim. Então eu tô vendo até esse espaço, que é o espaço da família, da relação social, o empreendedorismo aparecendo ali, empreendedorismo nesse sentido do coach mesmo, de como se preparar para uma vida de trabalho, numa fase que, sinceramente, não vejo sentido isso estar acontecendo. O que está acontecendo? De onde está vindo isso, assim? Bem, primeiro, Acha, muito obrigado pelo convite. Para mim, acho um grande prazer poder estar aqui, conversar contigo. Também admiro muito o trabalho que você faz. Obrigado. Todo esse trabalho de difusão da ciência é uma coisa fundamental para a nossa época, para a nossa sociedade. E obrigado também pelas questões, eu acho que elas são questões fundamentais mesmo, para nós entendermos o que está acontecendo hoje, o que acontece com nossas modalidades de sofrimento, né, que tipo de sociedade é a nossa, né. Eu começaria dizendo o seguinte, talvez uma maneira interessante de se pensar isso, é entender que nem todas as sociedades conhecem o trabalho. Obrigado. Né? O trabalho não é uma atividade natural humana, não é uma coisa assim, todos os seres humanos trabalham. Né? Todos os seres humanos produzem, é verdade, a produção é um elemento constituinte de todas as relações sociais, mas nem todas as formas de produção podem ser pensadas sob a lógica do que nós entendemos por trabalho. Né? Então acho que seria interessante fazer uma distinção entre atividade e trabalho. Existe atividade humana em todo lugar onde você vai encontrar seres humanos, mas não existe trabalho em todo lugar onde você vai encontrar seres humanos. Né? A nossa sociedade é realmente uma sociedade do trabalho.
Isso significa o quê? É uma sociedade que tende a transformar toda a atividade humana em uma figura do trabalho. Durante um certo tempo, essas atividades que se transformavam em trabalho estavam restritas à esfera da produção econômica. Só que a produção econômica se ampliou. Quer dizer, todas as relações hoje tendem a ser pensadas sob uma lógica econômica. As relações pais-filhos, como você levantou, relação entre esposo e esposa, relações afetivas, as relações de formação educacional, as relações do interior da escola, as relações do cidadão com o Estado, todas elas tendem a ser pensadas a partir de uma mesma lógica da rentabilidade econômica, né, da capacitação para a atividade econômica, né? Então é claro que isso vai trazer uma série de consequências. Uma dessas consequências é que o trabalho se torna o modelo geral de toda e qualquer atividade. Caramba. Então qual que é o problema disso? Talvez uma maneira de entender é se perguntar, mas o que nós entendemos exatamente por trabalho? Eu tenderia a dizer mais ou menos o seguinte: nós entendemos por trabalho um processo de autovalorização do valor. Isso pode parecer meio abstrato, mas todo mundo vai entender que isso é muito concreto. Quer dizer, o que significa trabalhar para nós? Trabalhar para nós significa, primeiramente, investir em condições para que o trabalho possa ser realizado. Eu preciso ter um capital para investir, para que eu possa começar a constituir algum tipo. Mesmo, por exemplo, você estava falando do seu filho, você hoje tem, você em geral, né? Nós hoje temos a tendência de entender que a educação que eu estou dando para o meu filho, para minha filha, que a atenção que eu estou dando para o meu filho, para minha filha, a formação, ela é um investimento. Um investimento que eu invisto da mesma forma como eu vou investir numa empresa para que ela possa começar a funcionar a partir da lógica do trabalho. Então você tem uma generalização dessa ideia, né? Bem, o que significa então? Você investe um valor específico. Porque a escola que você pagou, você também teve que trabalhar para conseguir pagar essa escola. Então, ela tem um valor X, né? Você investe em alimentação, você investe tudo. Então, você tem um valor que você investe. Bem, no trabalho, este valor, ele se autovaloriza. Entendeu? Ou seja, para a nossa sociedade, só faz sentido trabalhar se eu investir X, né, na entrada, eu vou ter X e meio na saída. Entendeu? Por isso que por isso que a gente chama de autovalorização, né? É a minha vida. Você está descrevendo ela, porque meu pai investiu numa educação que ele não podia pagar na época, botou eu e minha irmã numa escola que tinha período integral e coisa assim, e nós claramente não éramos da mesma classe social, do mesmo poder aquisitivo que todo mundo que estava ali na escola. Só depois de adulto que eu fui entender por que tinha gente que viajava para fora do país, e eu ficava na casa da minha avó no fim de semana, então tinha uma diferença bem grande de poder aquisitivo ali, entre a educação que a gente estava recebendo e as outras pessoas que estavam ali. E hoje eu consigo ter uma vida que é muito mais privilegiada que a vida do meu pai por causa dessa educação. Pude fazer universidade pública, pós-graduação, levo uma vida que não é uma vida rica, mas em relação ao que minha família tinha, é muito mais confortável do que a deles. Foi um investimento, literalmente. Sim. Veja, essa é um pouco a vida de todos nós. Quer dizer, todos nós estamos submetidos em menor ou maior grau a essa lógica, que eu diria o seguinte: é uma lógica de extensão da racionalidade econômica para todas as esferas da vida, né? Com todos os impactos que isso possa acarretar. E principalmente uma transformação das nossas atividades em figuras do trabalho, do trabalho produtor de valor, né? Então, isso é importante, eu acho, entender esse fato, porque isso é um dado das nossas sociedades. Certo. Nós conhecemos várias outras sociedades que não funcionam dessa maneira. Tendo lido o Despertar de Tudo? Sim, sim. Um belo livro. Um livro bem legal para ter essa perspectiva, né, de outras culturas. Fica meio subentendido ali que, na verdade, essa relação de trabalho é a exceção. A maioria das outras culturas não tinha isso. Sim. Não tem isso, né? Não, para você ter uma ideia, essa ideia de trabalho, ela traz também junto a ideia de produzir excedentes. Né? Por que produzir excedente? Porque se você quer, então, aumentar o valor investido, a melhor maneira de você aumentar o valor investido, então você produz mais, né? Então, você produzindo mais, você quebra as outras pessoas que estão produzindo também, então você monopoliza espaço, porque você pode jogar o preço para baixo durante um tempo, né? Isso, então o seu concorrente não vai aguentar, então você fica sozinho, e depois você aumenta o preço de novo, né? A gente sabe como essas coisas funcionam. Então, uma estrutura, esse excedente, ela é um elemento constituinte, não só para que você consiga reconfigurar
quais são as forças do interior do mercado, mas você consiga produzir uma certa ideia de desenvolvimento, né? Porque você aprofunda a produção cada vez mais. Então, Se especializa. Você especializa, exatamente. Usa mais recurso, exatamente. faz estoque, Isso. controla preço, Exatamente. troca por outras coisas. Você, ao especializar, você vai aprofundando o conhecimento técnico, aprofundando o domínio técnico em relação a vários aspectos do processo. Só que aí, é claro, isso significa, entre outras coisas, que sociedades que não têm essa ideia de excedentes vão passar por sociedades que não conseguem se desenvolver. Por exemplo, a China, no século XIII, poderia ter inventado o capitalismo. Ela tinha todas as condições técnicas para inventar o capitalismo. Tem um belíssimo livro de um sinólogo chamado Etienne Balasse, Na Sociedade Celestial. Ele descreve isso. Num dado momento, ele pergunta por que eles não inventaram. Eles criaram até o dinheiro de papel, né? Sim, todas as disposições técnicas de produção, maquinário, tudo estava em potência de ser desenvolvido. Fala, não se desenvolveu porque os chineses não tinham a ideia de excedente. Se você começava a explorar uma mina e você tinha uma quantidade de metal suficiente, você fechava a mina, né? Isso, do ponto de vista das nossas sociedades capitalistas, é irracional. Ao contrário, exatamente quando você tem um a mais, um excedente a mais, que você vai continuar a trabalhar. Então, você percebe? É todo um horizonte do que significa intensificação, o que significa performance, o que significa cada vez mais, que vai se naturalizando no interior das nossas vidas. O que, vivendo no mundo atual, passando pelas crises climáticas e ambientais e todas as outras, eu vejo como uma diferença de sustentabilidade nítida, assim. Você tem sociedades que podem até ter um conceito de excedente, mas preferem não fazer uso disso e manter aquele recurso por milhares de anos. Não é à toa que 90% da biodiversidade hoje, sei lá, um número próximo disso, está em torno de indígenas, em todos os continentes, que tentem a pensar aquele uso do recurso como uma coisa contínua, e não como um excedente a ser vendido aqui, e a sociedade moderna que a gente tem, onde você tem que aumentar a produção e extração. Não, é bom você ter levantado isso mesmo, porque talvez essa nossa época seja uma época propícia para recolocar essas questões. Porque nós vivemos numa situação que não é uma situação de crise. Eu diria que é uma situação de crises conexas. Você tem pelo menos 6 crises que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Você tem crise ecológica, você tem crise demográfica, você tem crise política, você tem crise econômica, você tem crise social e você tem crise psíquica. Sim. E todas estão articuladas, né? E todas dizem respeito, entre outras coisas, ao colapso, aos impasses de uma certa ideia de progresso, de uma certa ideia de desenvolvimento, de uma certa ideia da condição da produção das condições sociais da nossa autonomia, né? Então, esses valores eles precisam ser repensados, né? É importante entender como o progresso, talvez o progresso só possa começar lá onde ele termina, como dizia um filósofo chamado Theodor Adorno. Ou seja, é necessário fazer uma autocrítica desse processo, do que aconteceu, da destruição que lhe era imanente, da violência que lhe era imanente. Mas isso significa o quê? A gente vai começar a fazer, então, uma espécie de mistificação da situação de penúria, da sociedade de pobreza e coisas dessa natureza. Então, aí vai toda uma discussão muito interessante. Uma delas é se perguntar, existiu mesmo sociedade de penúria? Sim. Né? Sim. Por exemplo, a gente sabe a distinção entre pobreza absoluta e pobreza relativa, né? Por exemplo, o sujeito que mora numa ilha da Oceania e tem o seu regime alimentar baseado em peixe e coco, e só tem peixe e coco lá, ele não se sente pobre em hipótese alguma. Porque as suas necessidades elas estão no interior do horizonte do que pode ser realizado pela sua atividade. Agora, nossos trabalhadores, eles se sentem pobres. Por quê? Porque a todo momento, aquilo que é necessário você ter e aquilo que você é capaz de conseguir só aumenta. A distinção entre um só aumenta. Né? Você tem toda uma indústria desenvolvida para manter, para sempre ter um iate maior, uma casa mais... Exatamente. Uma casa maior com mais recurso exclusivo e tudo mais, de maneira que... Eu vi essa frase num livro sobre bilionários construindo bunkers, que vai ser uma outra conversa para a gente ter aqui num outro podcast, num outro episódio. Bilionários construindo bunkers para escapar da crise que eles estão causando. E um deles fala assim, não, eu tô fazendo meu bunkerzinho aqui porque eu não sou bilionário de ir pra Marte, tipo Elon Musk. Eu sou só multibilionário. Eu só consigo ter um bunker, no máximo comprar uma ilha particular e tal. Então assim, mesmo um cara com dezenas de bilhões de dólares, não era um cara de centenas de bilhões de dólares. Então mesmo ele se sentia meio pobre.
Não, então, essa é uma questão mesmo bastante concreta, ou seja, você tem uma sociedade onde a circulação da falta é o elemento central. Sim. E um ponto, acho que, além da questão relativa, né, do quão pobre a pessoa se sente, pelo Despertar de Tudo, recomendo demais o livro, embora tenham muitas críticas a respeito dele, muitas outras sociedades você não tem as pessoas em pobreza abjeta, assim, não tem gente morrendo de fome. Todo mundo se ampara de maneira que você não tem alguém que é excluído da sociedade e a gente pode ter gente muito próspera, mas gente vivendo sem casa, sem teto, sem comida, morrendo de fome, é coisa que mesmo lá na Oceania, onde o cara só vai comer coco e peixe, é uma coisa inadmissível para a maioria das outras sociedades. Né? Não, a gente tem, para que a gente possa justificar nossas formas de vida, é necessário degradar um pouco as formas de vida das outras, né? Então a gente cria um pouco essa ilusão da pobreza absoluta à nossa volta, né? Então a ideia de que se nós não aplicarmos a nossa noção de progresso, a gente não vai ter condição de prever situações, a gente não vai ter condição de controlar processos, a gente não vai ter condição, então, de garantir, digamos, as condições materiais para que a gente realize a nossa liberdade, a nossa autonomia. Porque liberdade não é um atributo individual, entendeu? A liberdade ela depende de certas condições sociais, entre elas uma condição de certa abundância. Não tem liberdade na pobreza. Né? Sim. A liberdade de fazer o que você quer. Exatamente. São Francisco Xavier talvez seja um caso um pouco único, assim, né? Os estoicos e tal, mas a ideia de que você não leva em conta as condições sociais para efetivar a sua liberdade, isso é uma coisa difícil de ser sustentada. Né? Então, o que acontece? Sendo assim, a gente é absolutamente necessário dentro desse horizonte, né, que essas sociedades elas apareçam como sociedades atrasadas, como sociedades tecnologicamente completamente precárias, certo? Sociedades subdesenvolvidas, que não conhecem desenvolvimento algum. Então. Só que, do ponto de vista antropológico, essas colocações elas não se sustentam. Elas não se sustentam. Quer dizer, é necessário a gente, por exemplo, ter uma ideia de que falar em múltiplas formas sociais significa também falar em múltiplas formas de tecnologia. Você tem uma tecnodiversidade. Né? Essas sociedades que nós brasileiros aprendemos que elas eram atrasadas, sociedades ameríndias, elas se mostram como sociedades de alto potencial tecnológico. Né? Só que é um outro tipo de tecnologia. Eu posso dar um exemplo muito claro que eu vi ele sendo identificado. Você tinha, dentro da postura clássica do que é a agricultura e como ela se desenvolveu, você tem um discurso, né, dentro da perspectiva europeia, ocidental, de que você tem as formas básicas de agricultura, que é plantas e animais que não são bem domesticados e vivem perto das pessoas, tipo árvores frutíferas ao redor de grupos indígenas. Aí você aprende a isolar uma planta e aí você refina a seleção e o desenvolvimento dessa planta até você só cultivar ela, e aí você tem o ápice da tecnologia agrícola, que é a monocultura mecanizada para fazer aquele produto. Aí, de repente, você tem degradação do solo, todos os problemas ambientais que a gente conhece que vem da monocultura, aí você fala, não, tudo bem. Então, talvez seja interessante eu ter mais uma planta. E eu revezo as duas no solo. Vou fazer rotação de cultura. Pô, mas só duas, ainda assim degrada o solo. Tá bom. É bom eu também ter uma cobertura vegetal. E é isso, e aquilo. Então, o bom é ter uma agrofloresta e ter uma diversidade. E aí você vai passo a passo reconstruindo aquela forma de cultivo indígena que tem 20 mil anos se mostrando sustentável, e aí você volta para o que eles faziam e fala, nossa, Sim. Então, esse é o ponto mais avançado. Esse é um belíssimo exemplo mesmo, porque isso mostra pelo menos duas coisas. Primeiro, essa lógica da monocultura, essa extensão da agricultura, essa ideia de que a agricultura é o salto de desenvolvimento tecnológico fundamental da humanidade. A humanidade, ela entra num processo de progresso quando ela desenvolve a agricultura. Isso é um dogma. Isso é um dogma, isso é uma parábola. É uma parábola que faz sentido para as nossas sociedades. Por quê? Porque a maneira que a gente tem de conseguir justificar o fato de que nós transformamos o uso da terra em um uso basicamente vinculado à produção de mercadoria. Né? Porque por que você vai fazer uma produção extensiva como essa? Porque você vai começar a operar sobre a lógica do que a gente chama hoje de commodity. Né? E o Brasil é o grande país mundial onde isso foi desenvolvido. O Brasil foi um experimento social, um experimento econômico antes de ser uma sociedade. Ah, total. Sim, e o experimento econômico... A cana chega aqui para criar essa categoria, né? Celso Furtado, que é um dos maiores intelectuais que esse país já conheceu, tem um belíssimo livro chamado Formação Econômica do Brasil. Ele insiste mais ou menos no seguinte: veja, o Brasil nasce com latifúndio primário escravagista exportador.
né? Isso é a célula de fundação do país. Não são pessoas que vêm para cá para fundar novas comunidades, coletividades, não. É um experimento econômico, né? E esse experimento econômico, ele se mostra não só resiliente, porque mesmo quando o latifúndio escravagista desaparece, ele continua à sua maneira. Às vezes continua até de maneira literal, né? Literal, como a gente viu há pouco tempo, né? Mas ele continua na lógica do processo produtivo. E um dos elementos importantes é ele faz com que tudo aquilo que não se adequa a esta forma, certo, seja vista como algo que deva ser destruído, porque é um entrave ao progresso, porque é um entrave ao desenvolvimento. E curioso que se ele realmente promovesse prosperidade para quem aplica, Portugal estaria numa outra situação. De fato, é um tipo de prosperidade por acumulação. Então, ou seja, você tem setores da sociedade que prosperam muito. E você tem vários outros setores que caem num processo contínuo de degradação, até porque, para que a produtividade desse modelo funcione, você precisa ter salários muito baixos, você precisa ter rotatividade de trabalhadoras, porque elas não conseguem se sustentar. Porque uma das grandes ilusões do capitalismo é que o trabalho e a terra são recursos infinitos. Uhum. Essa é uma das grandes ilusões, né? Ou seja, você pode explorar o trabalho o máximo que você quiser, aprofundando todos os processos mesmo de extração de valor que ele pode ter. Você pode explorar a terra ao máximo, você pode aumentar cada vez mais seu espaço de exploração, é como se isso fosse absolutamente infinito. Então essa ilusão, ela nos levou até aqui. Por outro lado, acho também importante quando você levantou essa questão, olha, mas a tecnodiversidade dos povos ameríndios hoje a gente vai estar percebendo como ela era complexa, como ela era resultado de um processo bastante preciso de reflexão sobre as condições para que você conseguisse ter uma situação sustentável. Ela parecia simples porque a gente não tinha capacidade de entender o que estava sendo feito. Mas veja como isso implica em revisões profundas sobre como nós entendemos nós mesmos. Uma das grandes distinções clássicas do período do processo histórico é a divisão povos coletores e caçadores e povos agricultores. Bem, a grande vantagem de você ser professor de filosofia é que você pode ler um pouco sobre tudo, né, e tudo faz parte do seu trabalho. É o último lugar onde você tem um tipo de possibilidade de não se especializar em nada, né? Então eu estava dando um curso sobre o conceito filosófico de natureza e fui estudar a história das batatas, né? E o que é interessante, bem, as batatas são uma criação transgênica, de uma certa forma, a gente poderia dizer assim. É uma criação humana, né? Resultada de relações entre que os povos que hoje habitam o espaço do Peru fizeram, né, para conseguir chegar no tubérculo que a gente conhece. Isso aconteceu há 11 mil anos atrás. 11 mil anos atrás é a época dos povos coletores e caçadores, que a princípio são povos coletores, ou seja, que pegam aquilo que a natureza dá, que tem um grau de intervenção muito, muito pequeno no interior do fósforo. Só que, veja, tem uma contradição aí. Então, como é que alguém que é coletor-caçador pode desenvolver um tubérculo? Então, ou seja, isso é só uma maneira de você eliminar a multiplicidade tecnológica que faz parte da humanidade, né? Para que você imponha uma certa noção de progresso, na qual o trabalho é o elemento fundamental. Porque aí talvez a gente pode juntar um outro elemento. O trabalho não é só um modo de produção. O trabalho é uma disciplina social. Então você transforma o pano de fundo, que era você precisava de uma atividade para poder fazer alguma coisa, mas você existe em vários outros aspectos, e você transforma esse ponto de fundo no que é a existência e o resto vira... Exatamente. Vira uma existência ainda não, algo que ainda não alcançou. É tipo aquele desenho que você pode ver ou os rostos ou o cálice no meio, né? A gente pegou o cálice e falou, não, esse é o sentido. É o desenho. Por quê? Mas tem uma razão para isso, para dizer, a maneira como nós somos é a maneira como todos devem ser. Sim. É a maneira, todos têm que chegar nesse ponto, todos querem ser como nós, de uma certa forma, né? E aí vem, eu acho, uma questão interessante, porque isso traz uma série de consequências para a ideia também de nós mesmo, para a ideia subjetiva, né? Tô fazendo essa nossa paradinha tradicional por aqui já para lembrar você de assinar o canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos que a gente faz por aqui. E para quem já tá inscrito, pense em se tornar um membro, mandar um valeu demais, ou mandar um pix pra gente em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença pra gente poder ter mais conversas dessa por aqui. Uma coisa um incômodo muito grande que você tá gerando pra mim agora.
já fiz até um vídeo sobre geoeventos, eventos muito grandes, catastróficos, que mudam a cultura e que aparecem, como a gente consegue usar elementos da nossa cultura para recriar eventos geológicos. Então, por exemplo, há 10 ou 20 mil anos atrás, as geleiras estavam derretendo e os mares estavam subindo. Então, essa noção de uma terra que afundou, de uma ilha que não era ilha, era um morro e não sei o quê, se você olha nesse aspecto temporal, para culturas que existem por esse tempo todo e podem absorver isso daí, tem alguns mitos e algumas coisas que, na verdade, podem vir desse tipo de evento acontecendo. Então, tem culturas ao redor do mundo inteiro que tem um conto sobre uma ilha que foi separada, a água que subiu, uma grande inundação, alguma coisa assim. E nessa história da inundação, sempre me marcava a história do dilúvio como tipo, pô, como que você não percebe que para essa cultura, onde aquilo era o mundo dela, o dilúvio devia ser no mundo inteiro, mas hoje a gente pode, né, olhar de fora e falar, não, foi um dilúvio aqui, que, né, é tratado como... Foi um fenômeno local que a gente tratou como universal. E você está me descrevendo exatamente isso, um fenômeno local, a nossa cultura trabalha, eu penso o trabalho dessa forma, e a gente assume que isso é o global e universal e que em qualquer cultura humana, em qualquer outra coisa, os valores são os mesmos. Né? A gente poderia dizer isso impõe para nós uma tarefa, que é uma tarefa de descolonização do pensamento. Descolonizar o pensamento significa compreender a relatividade daquilo que a gente toma por universal. Né? E também tem um outro lado, que significa entender como certos elementos que para nós parecem atributos só da nossa sociedade, valores só da nossa sociedade, são presentes em várias outras, em várias outras sociedades. Né? Quer dizer, a gente, por exemplo, tem a tendência a imaginar que a noção de liberdade é uma invenção europeia, no final das contas. É algo grego, né? Porque a democracia também é uma invenção grega, porque, afinal de contas, essa ideia de um pensamento racional, porque a razão não é só uma operação cognitiva, uma capacidade de dar e receber razões. A razão é uma forma de vida. É algo que vai se constituindo em instituições, vai se constituindo em formas de relações sociais, você vai racionalizando a sociedade. Daí né? a filosofia grega. Daí a filosofia grega, exatamente. E daí essa ideia de que a filosofia só existia na Grécia, que o resto era tudo mito, entendeu? Que razão nasceu lá. Então, o que acontece? Todas essas sociedades estão vinculadas a esse projeto, são sociedades que, de uma certa maneira, são legatárias da promessa da razão. E as outras não. Certo. São falhas que ficaram no meio do processo. Ou elas são sociedades muito baseadas num pensamento mítico, baseadas num tipo de pensamento de outra natureza, que pode ter até elementos morais interessantes, pode ter questões, digamos, da ordem ética interessante, mas não tem nada a ver com razão. Essa é a nossa narrativa, porque essa narrativa é importante porque ela vai dizer, então, a liberdade é uma invenção desta tradição greco-europeia. Né? Então, ou seja, as outras sociedades não conhecem liberdade, porque não teria indivíduo, e aí toda uma ideia de que, indivíduo e liberdade... Não, mas naquela sociedade a pessoa não se sente pobre. Mas porque ele não pensa direito, ele não sabe o que é isso. É isso aí, porque ele não tem consciência, uma autoconsciência crítica e todo esse tipo de coisa. Então, por isso que essas sociedades elas estão vegetando, no sentido de que elas não saem, elas não têm história. Aí vem todo, você vê, vem um pacote inteiro. Falar que o animal não tem dor e sentimento e por isso você pode sacrificar. Chega um pouco perto disso mesmo, porque a ideia são sociedades sem história. Tanto que a gente estuda a nossa história de que forma? A pré-história, né? A gente estuda a nossa história brasileira. Quando que a gente começa a estudar a nossa história brasileira? Quando tem uma invasão portuguesa. Até então não tem, você tem 3, 4 páginas que vai dizer como as coisas eram, mas parece que elas foram assim durante milênios, entendeu? Quer dizer, então você tem uma impressão de uma espécie de estaticidade. Né? A única dinâmica é fornecida por esse processo, entendeu? No qual, entre outras coisas, um certo modo de produção também está envolvido. Então, e um acidente triste aí, que eu preciso tratar em outro programa aqui, grande parte dos registros dos portugueses das sociedades brasileiras, falando para você aqui, vem de uma época onde 90% dos indígenas já tinham sido extintos por sarampo, catapora, varíola e outras coisas que vieram antes. Dessa noção de tribos isoladas, sociedades que não falam direito, pouca gente vivendo isolada, com pouca cultura, não sabem, é muito rudimentar. Isso daí é 10%, 5% da população que chegou a viver no Brasil, que sobrou ali nessa situação precaríssima, principalmente com os mais velhos,
e quem detinha o conhecimento daqueles grupos foram extintos. Sim. E aí você chega naquele grupo isolado e fala, olha isso aqui, né? Então, além de tudo, a gente ainda tem Não, você tem toda a razão. essa distorção. E é interessante porque esse modelo geral, ele traz também as suas instituições. Uma delas é a ideia de que o Estado é um elemento fundamental de organização da vida social. Então, essas sociedades ameríndias que estavam nesse espaço no qual a gente conhece como Brasil, elas não tinham Estado. Então, por isso essa ideia de que, elas eram mais atrasadas. Não era como a sociedade inca, não é como os astecas, não é como os maias, que tinha grandes estados, que faziam grandes trabalhos e tal. Só que aí você vai descobrindo que não, que a coisa não era exatamente assim. Por exemplo, pega um caso dos bandeirantes, né? Das bandeiras que foram abertas para ir em direção ao interior. Hoje a gente sabe, bem, que já na época dos povos ameríndios, você tinha uma estrada aqui de São Vicente até o Pacífico. Que eles tinham aberto uma estrada, né? Claro que não transcontinental. Uma transcontinental. Claro que não foi com asfalto e todo esse tipo de coisa, mas era uma estrada de conexão. Quer dizer, o que os bandeirantes fizeram? Eles só recuperaram essa estrada, entendeu? Eles só foram abrindo, se utilizando das indicações que existiam já. Né? Então, ou seja, isso mostra a capacidade tecnológica. Você tinha nações indígenas que iam do Amazonas até aqui em São Paulo. Então, você não imaginar que você não tinha sistema de comunicação, você não tinha sistema de transferência de informações, certo? Que é eficiente para que isso se durasse. Só que a gente não tem, a gente sequer procurou desenvolver uma visão histórica de longa duração, onde você integrasse esse processo dentro da nossa história. Ele ainda é visto como um preâmbulo ao começo da história, entendeu? A história mesmo começa em 1500. Você não quer ver, não quer reconhecer e ainda pegou uma sociedade que estava em colapso por conta da sua chegada e trata isso como se fosse Não, você tem razão em falar essa questão do colapso. Quer dizer, hoje a gente tem, acho que o último censo deu 800 mil povos indígenas, a população indígena brasileira, né? Bem, a princípio, mais ou menos, a ideia que a gente tem é que quando os portugueses chegam, são 8 milhões. Então, ou seja, de 8 milhões e 800 mil, isso tem um nome técnico. Né? Como é que você faz desaparecer 7 milhões e 200 mil pessoas? Né? Agora, tudo isso acho que mostra uma tarefa, acho importante do pensamento atual. E essa tarefa eu diria, são duas. Primeiro, você saber efetivamente como lidar com outras matrizes de experiência social, né? Saber, eu como professor de filosofia me interesso muito por isso, porque isso indica, entre outras coisas, saber explorar o potencial crítico dessas matrizes, saber explorar a produção filosófica dessas matrizes, né? Isso é um lado, e o outro é se perguntar por que nós fizemos como nós fizemos. Exato. Né? Exato. O que a gente realmente estava submetido ao quê? Porque nós estamos felizes com isso? Sim. A gente se sente realizado, efetivamente? Mas essa infelicidade, ela é o nosso destino efetivo, nosso destino final, ou ela é talvez um momento para uma espécie de reorientação profunda que nós estamos ensaiando já há um tempo, que mesmo que a gente não tenha conseguido em certas circunstâncias, não significa nada no final das contas, porque muitas vezes essas reorientações elas pedem vários fracassos antes que elas possam se realizar, né? E eu acho, pessoalmente, já passei por vários momentos desde de descobrir que aquilo que eu tinha como grande valor é um ponto de referência e tem vários outros. Na forma de pensar, como eu me vejo no mundo, sair do país me ajuda a ver que eu sou brasileiro porque eu nasci aqui, mas isso não quer dizer nada em particular, assim. Isso não me torna mais especial, melhor ou pior do que alguém. É um fato, né, histórico que estava fora do meu controle. E várias outras coisas, mudanças profissionais, né? Cientista é uma coisa que a gente se forma na universidade, principalmente na USP, como se fosse o destino natural de todo mundo lá dentro, e é uma exceção da exceção quem acaba seguindo na carreira científica. Então, parar um pouco e questionar esses valores, não necessariamente para você jogar eles fora, mas para você entender que eles são um conjunto de valores dentro de vários possíveis, e se você quer mantê-los, isso é uma escolha que tem consequências, aprenda a conviver com elas. Acho que a gente está nesse momento mesmo de revisitar esses valores todos que a gente tem, porque já está vendo o resultado deles aqui, e ok, é isso que a gente vai fazer mesmo? Vamos seguir nesse caminho? Então saiba que as consequências são essas aqui, e elas não precisavam ser. Né? A gente não precisava estar nesse caminho com essas consequências. Sim. Né? E acho também bom colocar as coisas nesses termos, porque, bem, voltando à questão que você tinha proposto, né, sobre
sobre a noção de trabalho, né? Talvez a gente esteja no momento de se perguntar efetivamente até que ponto Sim. estamos dispostos a defender a nossa sociedade como uma sociedade do trabalho. Sim, Né? sim, E sim. até que ponto não seria o caso de começar a discutir realmente o que significa esta noção de sujeição da atividade à forma do trabalho, quais são as consequências que ela está nos trazendo. Porque assim, a gente falou do trabalho como modelo de produção econômica, Uhum. mas o trabalho também é uma disciplina social, né? O trabalho é uma forma de você organizar o tempo, formas de você organizar a sua identidade, formas de definir, afinal de contas, quem você é, um dado tão profundo que em várias línguas o sobrenome das pessoas era dado pelo trabalho, né? Schneider, sei lá, Qualquer contrato Bauer, que eu vou assinar, eu tenho que colocar ali do lado o que eu então, sou na hora de me exatamente. Então tem apresentar. toda uma questão profunda, como o trabalho produz identidade, porque é o elemento constituinte daquilo que a gente poderia chamar de reconhecimento social, Uhum, né? Ele é uma dimensão fundamental dessas operações de reconhecimento, né? Só que várias pessoas que eram críticas à nossa sociedade insistiam que nós devíamos passar para um outro tipo de organização da atividade, né? Por exemplo, um sujeito como Marx, por exemplo, quando ele falava sobre o que significa uma sociedade reconciliada, ele falava: sociedade reconciliada, uma sociedade onde eu posso pescar de manhã, posso pastorear à tarde, posso fazer crítica literária ao anoitecer, certo? Sem ser necessariamente pescador, pastor ou crítico literário. Ou seja, você percebe o que isso significava? Significava eu quero recuperar a multiplicidade da atividade humana, a capacidade de uma espécie de implicação multilateral da atividade com, seja o meio ambiente ou com as potencialidades da nossa vida social. Eu quero te quebrar a especialização, porque afinal de contas a especialização é uma especialização que mexe em tudo, mexe inclusive no corpo das pessoas, né? Aquela lógica taylorista do sistema de tempos e movimentos, né? Como que isso de uma certa maneira implica uma disciplina que é a nossa disciplina da sua maneira de desejar, porque o trabalho implica você estabelecer hierarquias, você saber adiar certas coisas, você reorganizar tudo a partir de uma vontade mais forte, né? Mas também era uma disciplina corporal, né, com várias consequências ergométricas muito fundamentais, com consequências muito brutais na estrutura de sofrimento físico e psíquico das pessoas, né? Um programa que a gente teve aqui foi sobre dor, falando de dor crônica, e a maior causa de dor crônica que a gente discutiu é trabalho. Sim. É o trabalho repetitivo, esforço, certas condições de trabalho, ou não poder parar para ver o que é aquele problema, resolver, e tudo isso implica em... O trabalho sem sentido, que esse é o pior, porque é o que a boa parte das pessoas fazem, sabe, aquela atividade que você sabe que você vai ter que fazer 5 vezes, que não tem nenhuma razão de você estar fazendo 5 vezes, mas você tenta explicar que não tem que fazer 5 vezes, mas ninguém quer te ouvir, mas você tem que, quer dizer, tudo isso, você sabe o impacto que isso tem no sofrimento psíquico das pessoas, porque elas se sentem literalmente dentro de um tempo vazio. Sim. Né? Se você atribuiu todo o valor do que a pessoa é ou faz, ou significa a atividade dela, e você põe ela para fazer uma atividade sem sentido, eu não conheço uma definição melhor de inferno. É o que a maioria dos trabalhos são, efetivamente. Esse aqui é o mandado mais brutal da nossa sociedade, porque são trabalhos que eles são feitos, qualquer um pode fazer, e é importante que seja assim, que você sinta que qualquer um pode fazer. Ou seja, que você sinta que, afinal de contas, você não está lá porque você tem uma habilidade específica. Não, que você pode ser intercambiável a qualquer momento, né? E é importante porque aí você fica amedrontado. Você fica com medo. Então, se você está sendo pago de forma aviltante, você reclama menos, né? Porque, afinal de contas, também já te arrebentaram, fazendo você acreditar que você não serve para muito mais coisa do que fazer coisas absolutamente banais, né? Então, ou seja, você tem uma enorme parcela da nossa sociedade que está submetida a este grau, digamos, de violência social. Então, eu insistiria também um pouco nesse aspecto. No interior dessa disciplina do trabalho, há uma grande violência social, porque é uma conformação a um certo ideal de trabalho, uma certa forma do que deve ser o sujeito a trabalhar, né? Durante um tempo, a gente poderia falar, não, mas essa conformação estava vinculada à integração de certos ideais, certas vocações, né? E é sempre bom lembrar quão teológico é essa ideia da vocação. Isso é um termo que, inclusive, aparece na teologia. Vocação que eu ouço, a voz que eu ouço me chamando, né? Normalmente a voz divina que me fala, olha, Átila, faça isso, tal, não sei o quê. A gente transpôs isso para o trabalho, isso é muito interessante, né? Eu tenho uma vocação,
né, de ser gerente do Walmart, né? Então, ou seja, como se fosse alguém chamando, não, você precisa ser gerente do Walmart, isso vai ser só a realização fundamental. Você já começou lá no ensino médio fazendo teste vocacional. Exatamente, teste vocacional. Então, quer dizer, a gente tinha essa ideia de que, bem, mas essa vocação, ela implica, entre outras coisas, que você possa recalcar, reprimir uma série de outras tendências que você tem, né? Porque os sujeitos são plurais, uma série de outras tendências que não vão poder ser desenvolvidas, né? Porque, afinal de contas, você tem a sua vocação, né? Para pegar um paralelo bem brasileiro, para mim, o que você está dando descreve também uma transição entre o cara que joga futebol por prazer e quem vai virar um jogador profissional. Então você vai mudar a maneira como você lida com aquilo, porque agora vai ser uma atividade regrada, com hora, preparo físico, condicionamento, valores, salário, atribuição de competência, julgamentos a respeito do que você faz, e abandona o ensino médio, abandona outras coisas, porque a sua carreira vai ser essa agora de jogador. Para mim, ele marca bem essa transição entre algo que todo mundo pode fazer, jogar no fim de semana, e uma coisa que vai te definir como pessoa e vai ter que ser performada assim. Sim, não, é verdade. E acrescenta ainda isso o fato de que, e se você fizer essa escolha de ser profissional jogando futebol, só vai fazer sentido se o investimento que eu estou fazendo em você duplicar. Ah, claro. Entendeu? Claro. Se eu estou investindo X em você. Investindo mesmo, em todos os sentidos. Estou investindo X em você. E o que eu consigo retirar do seu trabalho é o mesmo X. Não faz o menor sentido você estar fazendo isso. Então, ou seja, você sabe que você é um suporte da transformação do dinheiro em mais dinheiro. Entendeu? Isso é o que você é. Você é um suporte desse processo onde um dinheiro vai ser transformado em mais dinheiro, né? Então é claro que você imaginar que isso não implica um sofrimento das pessoas, por um lado, um certo sentimento estranho de alienação, né? E por outro lado, ou se não, uma afirmação. Então vou ter que aceitar essa vida desse jeito. Ah, então, sim, eu vou pisar nesse acelerador e vou embora. Exatamente. Então a vida é isso. Então a vida é isso. A vida é transformar X em mais X. A vida é intensificar, a vida é performar, certo? A vida é aumentar a performance, a vida é sentir essa virilidade enorme pelo fato de que eu estou sabendo que eu estou aumentando a performance cada vez mais. Bem, isso também vai pagar um preço. O fato de que você tem modalidades de sofrimento psíquico hoje que são baseadas nisso, no colapso dessa ideia, a depressão é um caso muito interessante nesse sentido, certo? Mostra como tudo isso está profundamente interligado. Eu sinto essa corrente aqui, com o canal. Assim, é uma coisa que eu faço por paixão, é uma coisa que envolve muito e eu tenho que estar o tempo todo me controlando para não transformar o que eu faço nesse tipo de relação e transformar isso num oco, num vazio, que se alguma coisa der errado eu vou ter um burnout depois, eu vou me sentir o lixo humano porque eu não performei, eu não transformei isso numa empresa, não tenho 35 funcionários fazendo A, B e C, não tenho um produto, não sei o quê. Esse drive, né, essa transformação de uma atividade em um trabalho é constante, né? Não, Atila, mas é interessante você colocar isso, porque todos nós temos que lidar com essa situação. A gente sabe da sociedade que a gente está, e sabe a violência que significa abandonar esse princípio, pura e simplesmente, né? O tipo de eliminação social que isso produz, o tipo de insegurança social que isso produz. Porque, afinal de contas, a gente sabe que as redes de solidariedade elas foram explodidas, né? Elas se transformaram em trabalho também. Exatamente. Eu vejo isso com meu filho. E eu diria, por exemplo, a gente estava falando sobre empreendimento no começo, talvez uma maneira interessante de discutir essa questão do empreendimento é falar, o empreendimento ele pressupõe a eliminação brutal de toda e qualquer relação de solidariedade. Não é possível você pensar sua atividade como um empreendimento, se pensar como um empreendedor, se você está vinculado a redes de solidariedade, né? Então, como nossa sociedade ela transformou essa ideia na sua ideia padrão, né? A ideia do empreendimento na sua ideia padrão, então você deixa os sujeitos completamente à mercê desta lógica. Eles sabem que eles vão precisar lidar com essa lógica. Só que, é claro, você tem sujeitos que são capazes de lidar e ter a distância crítica, pensar criticamente, não, isso aqui é como um veneno, você pode me arrebentar se começar a ter demais aqui, eu preciso abrir algum tipo de espaço, eu não posso permitir com que essa lógica ela se perpasse toda a minha vida, por todos os lados. Então você chegou na contradição própria das subjetividades da nossa época. Essa contradição ela é vivenciada em vários níveis por todos nós, né? E não é um caso de culpabilizar as pessoas por isso, porque elas sabem que existe uma morte social se você recusa radicalmente isso,
né? Aí vem uma questão interessante, quer dizer, dada essa circunstância, o que nos é possível fazer, né? Quais são o que se orienta para nós, né? Porque eu acho que essa lógica, porque como eu havia dito para você lá no começo, a lógica econômica ela invadiu todas as esferas, né? Junto com ela, invadiu um modo de ser próprio desta lógica econômica que nos constituiu. Esse modo de ser pode ser descrito como um empreendedorismo. É um modo de ser, né? É um modo de ser porque ele entra por todos os lados, né? Quer dizer, você vai vendo na sua vida afetiva, você vai vendo na sua vida profissional, você vai vendo na sua vida intelectual, você vai vendo nas suas relações familiares, esta lógica, na sua relação ao sagrado, sabe? Essa lógica entrando por todos os lados. Essa lógica, ela tem uma força brutal, porque ela consiste basicamente em dizer, olha, agora é cada um por si. Cada um por si, não adianta, você não vai ficar pedindo sua mãe, pedindo seu pai, não pedindo para o Estado, pedindo nada. Se você trabalhar duro para valer, você vai conseguir, né? O valor está em você. O valor está em você. Não no seu grupo, não nos seus colegas, não na sua família. A vitória é sua, a derrota é sua, né? Então, ou seja, se você também cair, é você que caiu. Não é porque o sistema é injusto, não é porque você não tinha espaço, porque você está em grupos que não são privilegiados, não. Não adianta ficar reclamando. É porque você não soube inovar da maneira adequada, é porque você não soube assumir riscos da maneira como deveria, é porque você não colocou, você se acomodou e todo esse tipo de coisa. A gente conhece a força, eu diria, psicológica desse tipo de argumentação. Esse discurso de capacitação individual, no fim, ele é um discurso de alienação. Sim. Eu estou dando só o valor positivo, então você pode fazer, você pode conseguir, você tem a capacidade, você é o seu instrumento, tudo está aqui, sem necessariamente falar do ruim, mas junto com isso está vindo esses outros valores que, se isso falhar, é uma falha sua, porque você está sozinho nessa. Não, eu diria que esse discurso é um discurso de violência social. O empreendedorismo é uma forma de violência. Ela não é uma forma de produção, pura e simplesmente. É a violência de você reduzir todas as relações humanas à relação da concorrência. Todas as relações humanas à relação da competição. Certo? A violência de você ter a consciência tácita de que as articulações que você cria, certo? As associações que você cria são associações baseadas em estratégia e interesse, né? Como uma empresa. Pensa o que é uma empresa. Uma empresa não é um modelo só de produção. A empresa é um modelo de espoliação, de expropriação, certo? Um modelo de violência na relação aos trabalhadores, ao meio ambiente da qual ela faz parte, porque afinal de contas o seu cálculo é imediato. Você não vai pensar, não, daqui a 50, 60 anos, o que eu estou fazendo vai criar um impacto tal que o bioma não vai mais se sustentar da maneira como vai acontecer, e isso vai causar consequências para a nossa sociedade. Pô, daqui a 60 anos eu não vou estar aqui. Entendeu? Que diferença se eu não entregar o resultado no semestre que vem, os acionistas me cortam. O cara nem quer saber, porque nenhum acionista vai estar vivendo daqui a 60 anos. Então, ou seja, você tem um horizonte de curto prazo, que é o horizonte natural do nosso processo econômico, né? E esse processo econômico faz com que todo o discurso ecológico ele tenda a ser exatamente isso, ou seja, um discurso, né? Ele é mais um valor que você atribui dentro desse processo. E a função dele não é funcionar para valer, é dar a impressão de que está funcionando. É sustentar o insustentável ali por baixo. Exatamente, sustentar o insustentável. Para sustentar o insustentável, você vai ter que pegar um país mais pobre e falar, olha, não, isso aqui você não pode fazer, você fazer um greenwashing aqui, como se diz, lá ali, então você vai fazer, né? Agora, mudar, responder efetivamente às crises tais como elas se colocam, elas exigem outro tipo de ação. Tô fazendo essa nossa paradinha tradicional por aqui já para lembrar você de assinar o canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos que a gente faz por aqui. E para quem já tá inscrito, pense em se tornar um membro, mandar um valeu demais ou mandar um pix pra gente em contato@atiliamarino.com.br. Isso faz muita diferença pra gente poder ter mais conversas dessa por aqui. Você tá me dizendo então que uma empresa que destrói o ambiente ou causa problemas num grupo social ou explora uma vulnerabilidade, ela não é uma empresa falha, é uma empresa que está funcionando não, por ela design. Funciona normalmente. Esse é o modelo normal. Eu posso até dar um exemplo. Durante um ano, eu trabalhei no instituto na Alemanha, né, uma pesquisa que chamava Futuros da Democracia, em Hamburgo.
E a gente teve uma série de reuniões com vários empresários, políticos, tal. E os ativistas, os ecologistas ativistas estavam lá também. E foi uma discussão dura. Os ativistas falaram: olha, é o seguinte, sabe o que a gente quer? A gente só quer que você aplique nos países onde você está vendendo os seus pesticidas as mesmas leis que são obrigatórias aqui na Comunidade Europeia. Entre elas, um dos países mais fundamentais era o Brasil, né? E eles falaram: não, a gente segue as leis do país. Mas você sabe quais são as consequências, porque se você segue a lei da Comunidade Europeia, é porque você tem todo um estudo que está dizendo: olha, isso aqui vai dar consequência, vai ter consequências. E eles fingiam como se não era com eles. Falaram: não, mas a gente obedece, a gente segue todas as leis. Se outro país tem outra lei, tem outra lei. Sim, mas outro país tem outra lei porque você interviu, você fez lobby no interior do Congresso para impedir que certas leis passassem, e era muito mais fácil impedir que elas não passassem no Brasil do que no Parlamento Europeu, porque aí você tem que lidar, você tem que fazer lobby com 27 países, ia ser muito mais caro, ia ser muito mais complicado, mas de qualquer maneira você não perdeu nada, porque você continua a produzir, você só deslocou a tua produção, você faz o mesmo tipo de impacto, ou seja, se isso não é uma hipocrisia fundamental do sistema, eu não sei como descrevê-lo mais, certo? Mas eu diria, esse é o procedimento normal. Você tira da visibilidade, entendeu? Você tem centros de visibilidade, certo? Porque o que acontece no Brasil, você não é tão visível assim, você não sabe muito bem. A não ser quando começa a situação, como o Bolsonaro fez, que você começa a ter um processo de devastação ecológica tal, que você chega ao grau de 18 árvores queimadas por segundo. Ou estoura uma barragem, exatamente, estoura uma ou barragem, desaba um bairro. Ou seja, sempre uma situação espetacular. Porque a ideia de que você só é tocado por espetáculos é basicamente o seguinte: você não está vendo o processo, você está só vendo esses acontecimentos. Então você mobiliza tudo para o acontecimento e o processo depois continua. Porque depois você vai pegar o cara que foi responsável pela quebra da barragem, aí vai ter um processo contra ele, ou não, ou no caso do Brasil nem isso tem, mas você vai criar toda uma sensibilização, enquanto a lógica que produziu isso e vai produzir outras coisas, ela continua tal qual, do mesmo jeito. Acho importante a gente entender isso. E isto é o empreendimento. O empreendimento é isso, é a naturalização desta lógica. É uma lógica de curtíssimo prazo, onde você transforma todas as relações em relação de concorrência, em relação de competição, certo? E você precisa quebrar todas as relações de solidariedade. Você tem que implodir as relações de solidariedade, né? Porque as relações de solidariedade são relações nas quais você não vai extrair ao máximo as pessoas, a capacidade das pessoas, porque você sabe que se você fizer isso, você vai arrebentar com as pessoas, né? Mas dentro da lógica do empreendimento, como é uma lógica de sobrevivente, é uma lógica assim: olha, agora é só você, né? Agora não tem mais ninguém, então você vai ter que, você não para. É aquela velho tipo de lógica, um tipo de trabalho onde se você parar, você acabou. Que é a lógica da uberização do capitalismo de plataforma, né? Você generaliza essa lógica do capitalismo de plataforma. Só que aí vem toda uma discussão, quer dizer, por que nós chegamos nesse ponto, né? Quer dizer, por que o discurso sobre a solidariedade é um discurso para tanta gente tão vazio, tão pouco crível? Porque elas não acreditam nesse discurso. Antes da gente partir para a consequência disso, eu gosto muito de identificar essas canaletas que a gente tem no cérebro, como a gente pensa, como a gente faz, e como diferentes coisas podem cair na mesma canaleta e usar o mesmo método de operação. Tem muita coisa que você está me citando aqui que me soa como algo religioso em relação ao trabalho. Então, o acúmulo de bens vinha ali do puritanismo, de uma vertente bem particular do catolicismo até, né, ou do cristianismo, mentira, do cristianismo. Eu sou péssimo para qualificar essas coisas, mas, né, essa vertente do acúmulo, do valor, está no que você produz, em você abrir mão de benesses e de curtir a vida para ser uma pessoa regrada, que não pode curtir as boas coisas sem ter uma penitência. Então você tem que acumular e produzir e abrir mão de viver a parte boa do trabalho e só focar na atividade dela. Tem muito valor religioso aí no meio, né? Me fala um pouquinho de como essa relação de trabalho moderno, do empreendedorismo, desse lance dos valores individuais, dessas coisas. Quantos paralelos dá para fazer entre isso e fé, religião, ou a maneira como a gente
constrói uma imagem ao redor de valores abstratos, assim. Não, você tem toda a razão em levantar esse ponto, porque de fato ele é orgânico dentro do debate, né? Acho que desde o Max Weber, que fez um livro muito importante sobre isso, que chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? A gente aceita que efetivamente essas disposições no interior do trabalho, como você bem lembrou, eu diria disposições constituintes, porque elas constituem os sujeitos. Me diz como você trabalha, eu digo quem você é. É um pouco essa ideia, né? Então essas disposições, elas tinham uma matriz teológica muito forte, né? Ele coloca uma questão muito interessante, o Weber, que ela é uma questão atual, que é por que os países protestantes são os países que vão entrar na frente do processo de desenvolvimento capitalista, né? Porque são esses países que vão efetivamente conseguir levar o capitalismo mais à frente, né? Inglaterra, Estados Unidos, os países do norte da Europa, Alemanha, né? Quer dizer, porque você tem uma subjetividade que é produzida de forma totalmente adequada às exigências de racionalidade do trabalho no interior do capitalismo. Então ele vai falar, não tem capitalismo sem uma certa ética, ou seja, no sentido de um ethos, no sentido de um fazer, de um modelo de fazer, que vem de uma internalização de disposições teológicas. Qual que é esse elemento? Por exemplo, ele fala, veja um dado fundamental, dois dados fundamentais dentro do protestantismo. O primeiro delas é essa ideia de que o trabalho não só uma vocação, mas ele é feito de forma ascética. Ele não é feito tendo em vista o acúmulo dos bens e depois o gozo posterior dos bens. Ele é tendo em vista outra coisa, tendo em vista uma forma de impor uma disciplina a si. Ele é uma finalidade. Ele é uma finalidade em si, exatamente. Uma finalidade em si por quê? Porque, por exemplo, para um calvinista, você tem essa questão que é da predestinação divina. Muito dentro das seitas cristãs, ela é uma das que utiliza de maneira mais forte. Que assim, Deus já sabe se você vai ser salvo ou não. Isso já está decidido, independente do que você faça. Então, o que sobra para você? Agir como se você já estivesse salvo. Agir como você já estivesse salvo significa que você tem uma conduta absolutamente regrada, completamente coerente, muito diferente desse ir e vir católico. Se eu estou salvo, eu podia estar curtindo. Mas não, se você está salvo, você tem que agir como quem está salvo. E você percebe? Não é que você então salvei, legal, ó, valeu, obrigado, agora eu vou curtir. Eu tô pondo essa expectativa, você é o irmão mais velho, você vai ter que se comportar para dar exemplo. Não, a ideia era outra, a ideia era não, se você está salvo, então você já não tem mais aquela pressão da libido, entendeu? Que é uma força insubmissa. Você já transcendeu isso. Você já transcendeu isso, exatamente. Então você vive de forma... Foi assim que a ideia de personalidade psicológica nasceu, isso é uma base importante, né? A unidade coerente das condutas, né? Que é muito diferente, por exemplo, o catolicismo tem essa ideia da confissão, os protestantes não têm. Né? Então, você pode se salvar no processo. Então você tem um ir e vir muito maior do que no caso do protestante, que aí é você com Deus. E de você com Deus o negócio fica mais complicado, porque Deus não está lá para brincadeira. Entendeu? Deus não vai falar para você, olha, 30 Ave Marias, 10 Pai Nosso, tal, então vai em frente. Não, você vai ter que realmente você vai ter que sentir efetivamente o que significa o pecado. Você se arrepender verdadeiramente. Isso tem que ser constituinte. Isso tem uma força constituinte enorme, né? Do ponto de vista psicológico, muito forte. E um dos elementos fundamentais é isso. Então, se você tem essa disposição, então o trabalho ele é feito de forma como uma realização pessoal, e ele não é feito de um ponto de vista, não, eu vou chegar, acumular, e depois isso aí eu vou para uma ilha, eu vou curtir. Não, porque não faz sentido. Você percebe? Em sentido algum. Por isso que você tem todas essas figuras, por exemplo, de certos milionários, ainda hoje, que tem distração protestante, que o cara tem uma vida absolutamente regrada, entendeu? Sabe? Tipo Warren Buffett, né? Não gasto com nada, tem o mesmo carro faz 15 anos, 20 anos, não sei, porque é imoral. É imoral você acabou de me dar uma diferença enorme, porque eu ia começar perguntando, por isso que o pessoal do Walmart, por exemplo, não sabia como lidar com brasileiros quando veio para cá da primeira vez, mas... Você explicou uma coisa muito, muito curiosa que eu estava reparando. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, quando eu fui fazer pós-graduação lá, se virassem para mim e falassem, olha, seu chefe trabalha desse jeito porque sequestraram os 3 filhos dele e eles estão num sótão. E vão matar essas crianças se ele não produzir o máximo que ele pode produzir. Eu ia falar, tá explicado. Faz todo sentido. Agora sim, essa pessoa trabalha desse jeito por causa disso. Eu ia achar totalmente aceitável, porque essa era a dedicação ao trabalhar ali,
que se esperava de todo mundo. Em compensação aqui, a conversa que eu ouço toda vez, em qualquer lugar de trabalho, é sempre o que a pessoa vai fazer quando ela se aposentar. Não, eu tô juntando dinheiro, vou ter um sítio, ter uma lagoinha lá, minha família é de não sei onde, eu vou voltar pra lá, ou vou ter uma casa na praia. É o que você vai fazer com a loteria, é sempre como você vai desfrutar do que você tá juntando ali, e não se você vai continuar até seus 200 bilhões dirigindo Honda Fit. Então você percebe, esse é um dado interessante, porque isso mostra que é necessário uma certa disposição ética que vai produzir um trabalho compulsivo, ascético e compulsivo. É claro que isso é feito, a gente sempre gosta de perguntar contra o que as coisas são feitas, né? Obrigado. É claro que isso é feito contra um certo tipo de funcionamento, né, digamos, do desejo, que vai contra uma certa ideia de salvação. Então, claro, o cara que trabalha tem uma disciplina regrada, ele organiza o seu tempo, ele organiza os seus movimentos, ele organiza tudo, ele maquiniza sua existência da maneira mais profunda possível. Não é à toa que, nesse exato momento em que o Max Weber desenvolvia isso, outro pesquisador como Freud, a gente insistia no tipo de consequência, né, na produção mesma da subjetividade, um tipo de consequência para essa injunção social. Essa injunção social de você se submeter a um princípio de unidade, você se submeter a um tipo de regra de ação, de atividade, que faz com que você tenha essa ilusão de uma coerência absoluta da sua conduta. Como o que não estava adequado a isso voltava, retornava, certo? Sob a forma de sintoma, sob a forma de inibição, sob a forma de angústia. Por que essas pessoas, longe de serem tão felizes assim, encontrarem a realização sua pelo trabalho, encontrarem o sorriso divino no final do caminho? Não, elas entravam em profunda depressão, em profunda produção de sintoma, elas entravam em rituais obsessivos os mais brutais possíveis. Então, ou seja, de onde vinha essa dinâmica de sofrimento que estava vinculada, entre outras coisas, né? Exatamente, entre outras coisas, ao modo como o trabalho tinha sido submetido, mas você percebe, dentro de um discurso no qual não dá para você abstrair a força da religião. Há uma articulação profunda mesmo entre cristianismo e capitalismo. Essa é só uma delas. E de repente todo o fenômeno coach, multidão, a pessoa sobe no palco, exorciza a preguiça dos outros, tem que cantar junto, tem que gritar que tem fé, tem o vai dar certo, o movimento repetitivo, o ritual do dia a dia para você trazer a prosperidade. Vamos ler a vida dos profetas, vamos descobrir como que eles acordam, como que eles dormem, vem consumir a biografia do Jobs, do Warren Buffett, de não sei quem, de não sei quem, não sei quem. Uma dimensão religiosa do capitalismo que é inextirpável dele. Faz parte da sua própria história, né? E isso no sentido mais profundo do termo. Esse foi só um dos elementos. Um dos outros elementos é que o capitalismo é baseado na ideia de desenvolvimento, né? De desenvolvimento exponencial, progresso e crescimento. Contra quem esse crescimento foi feito? Né? Em cima de quem, né? Em cima de quem esse crescimento foi feito? Anulando quem? Apagando quem? Você pega as pessoas como se ela... tinha um cara, um divulgador de ciência, Steven Pinker, né? Estava falando sobre, veja como nossa sociedade, ela é uma sociedade onde o número de pessoas felizes, o máximo de felicidade para o máximo de pessoas, como o progresso nos permitiu ter uma série de benesses, como essa que a gente tem agora, todo esse desenvolvimento tecnológico nos permite estar aqui conversando, tem ar-condicionado, tem tudo, ou seja, mas eu diria, isto é um discurso de vencedor, é um discurso dos vencedores, um discurso onde você não se pergunta assim, mas qual... E o preço Sim. que aqueles que você não reconhecia como sujeitos a esse progresso tiveram que pagar? E as destruições dessas que nós naturalizamos? E todas as formas de vida que foram apagadas, brutalizadas, destroçadas, escravizadas. Isso é um elemento importante para que a gente possa entender. Ainda mais um país como o Brasil, onde a relação entre progresso e violência é enorme. É constituinte da nossa história. E ainda hoje ela funciona dessa forma. Ainda hoje, a gente estava falando do Celso Furtado, alguém como o Celso Furtado insistia, sabe qual é o problema dessa noção de progresso? Entre outras coisas, ela nunca será para todo mundo. Ela não foi feita para ser para todo mundo, não há como ela ser para todo mundo. Porque se ela for para todo mundo, no grau onde a gente está, a gente entra em colapso ambiental em 3 semanas. Assim, se todo mundo resolver ter um padrão de vida europeu, para nem dizer americano,
o mundo acabou. Entre outras coisas, né? Então isso mostra como este desenvolvimento foi um mito. O mito de que as sociedades que elas estão em processo de subdesenvolvimento conseguiriam se desenvolver é um mito tão grande, porque o livro que eu estou falando, o mito do desenvolvimento econômico, que chama o mito do desenvolvimento econômico, foi escrito no começo dos anos 70. De lá até hoje, nenhum país que era subdesenvolvido se tornou desenvolvido. Nenhum. Percebe? Assim, só para eu ser ainda mais preciso, só tem dois casos onde algo parecido ocorreu. Primeiro, a Coreia do Sul, que é um país em guerra. É um país tecnicamente em guerra. Então recebe uma série de subsídios pelo fato de estar em guerra. E uma lógica, você aplica a lógica a cada guerra no interior da sociedade. Ou até Israel, que é um país que também está em guerra. Entendeu? Se organiza como a partir da lógica da guerra. São sociedades militarizadas, né? Ou seja, fora isso, ninguém se desenvolveu. Por quê? Porque o povo é mais atrasado, porque o pessoal trabalha pouco, porque ninguém gosta de trabalhar, ou porque o sistema tal no qual a gente está integrado, ele obriga que você tenha uma parte do sistema que não esteja desenvolvida. Porque é fundamental para que ele funcione, só pode funcionar assim. Primeiro você impede, você vai controlando os processos de consumo. Então, se você generalizar, o globo entra em colapso. E segundo, você tem dinâmicas de exploração que são fundamentais nesse sentido. Quer dizer, você acreditar que o Brasil é o país do futuro e continua sendo por décadas sem chegar naquele futuro, é você acreditar num cenário que não tem como ser concretizado aqui e ter uma grande desculpa para aceitar essa situação miserável que muita gente aqui tem e que não vai se resolver enquanto você perseguir aquilo. Você acredita em unicórnio? Alguém já viu? É a mesma coisa. Não, e o Brasil não vai ser um país desenvolvido não porque tem algum tipo de problema na sua população, não é porque o povo trabalha, o povo mais preguiçoso, o povo trabalha mal, todo esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, eu tenho dificuldade em encontrar um povo que trabalha tanto quanto o povo brasileiro. É natural você ver pessoas que têm 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Uma coisa absolutamente inacreditável que passa a disposição que você tem. Porque é um país que inova pouco. Isso é completamente falso. Completamente falso. Você tem processos de inovação muito fortes. O fato é que você não tem basta você ter um mínimo de investimento, você tem grandes produções. Não é essa a questão. A questão é que estruturalmente nós estamos num lugar que ele é marcado por isso. Nós precisamos ficar nesse lugar para que o resto funcione. Entendeu? Para que o resto funcione. Por quê? Veja, você precisa de um espaço no qual você tenha um avanço, digamos, da extração do valor da terra, né? O Brasil virou a grande fazenda do mundo, né? Todo mundo fala, não, mas é impossível sustentar isso, há toda uma pressão internacional pelos custos ecológicos disso. Sim, mas por um lado você tem a pressão internacional, por outro, as pessoas continuam comprando, os mesmos países continuam comprando do mesmo jeito, que eles precisam. Eles só não sabem como lidar com a contradição do fato de eles precisarem uma coisa que uma parte da população sabe que é destrutiva. Assim, né? Como é que você aceita madeira ou soja vindo do Brasil? Né? A gente manda para onde? A gente manda para Samoa Ocidental? A soja vai para onde? Vai para Madagascar? Não é, entendeu? Então, ou seja, é interessante, tem esse lado. Tem um outro lado que as economias elas estão completamente conectadas. O processo produtivo brasileiro é um processo produtivo que não é de brasileiros, não é de propriedade de brasileiros. Muito pelo contrário, você tem estruturas multinacionais que se constituem o nosso parque produtivo. E mesmo as empresas brasileiras, elas estão completamente embrincadas dentro do processo. Embraer, empresas como essa. Você vai ver quem produz as peças, de onde vem, entendeu? Então, ou seja, é o Brasil mesmo que produz. Então, ou seja, você está dentro desse processo e para esse processo funcionar, não é possível, por exemplo, que a classe trabalhadora ela tenha o mesmo tipo de rendimento em todo quanto é lugar. Não é possível que os custos da produção sejam os mesmos, né? Então, o que você faz? Você precisa desses países, que eles continuem assim. E eles vão sempre continuar assim. E para eles continuarem assim, você vai precisar de um processo dentro desse país, no qual um setor do país entra numa situação de desenvolvimento. Um setor. E o resto cai. Você tem que ter um case de sucesso. Exatamente, você tem que ter um case de sucesso. Falou muito bem. Porque aí os outros vão olhar e falar, putz, mas não dá, olha lá, tá lá, o meu amigo que estava lá na faculdade não conseguiu isso. Só que assim, só tem lugar para 1, entendeu? Para 2, não tem lugar para 30. Só que sabe o que é o pior? Que todo mundo sabe disso. Eu não estou falando nada novo, todo mundo sabe. Só que todo mundo age como se não soubesse.
Porque se você Mas pra mim vai dar certo. Então. Mas todo mundo sabe que a probabilidade que para você der certo é mínima. É absolutamente mínima. E não porque você é ruim. É porque estruturalmente não dá. É como se você tivesse um edifício que tem poucos apartamentos. Então, você tem duas opções. Uma opção é você começar a brigar para saber quem vai ocupar os apartamentos. Você pensa assim, tem um edifício, tem poucos apartamentos, você tem uma grande cobertura, né? Então, vamos deixar o edifício tal como está e vamos começar a brigar, falar, não, eu quero entrar, o outro vai entrar, e assim cada um vai concorrendo, vai empreendendo para ver quem consegue entrar. Só que tem uma outra alternativa, é que você implode o edifício. Você implode o edifício e fala, olha, ele foi mal construído, ele foi mal pensado, dá para a gente fazer melhor. A gente não precisa da cobertura, a gente tira a cobertura, aumenta um pouco de todo mundo, aumenta o número, consegue pegar mais gente. Faz um outro prédio. Faz um outro prédio. A ideia de fazer um outro prédio saiu do nosso horizonte. Ela não existe mais. Assim, parece uma coisa utópica, uma coisa de centro acadêmico, né? Aquela coisa, essa é história de centro acadêmico. Ou seja, racional, realista, é você sustentar a irrealidade da situação atual. Isso é realista. Eu diria, é um tipo de realismo de ponta cabeça. Ele não faz o menor sentido. A gente sabe que a gente está andando para o matador, né? A gente sabe que esses processos de crise são cada vez mais profundos. E a gente sabe que as ações que estão sendo feitas, elas são completamente inadequadas em relação à escala do problema. Sim. Entendeu? Mas se um dia você tiver chance de ser o capataz e não quem vai morrer no matadouro, talvez... Esse é um clássico. É um clássico terrível, que consiste em você pegar, inclusive, pessoas que fizeram parte de classes muito espoliadas, e falar, não, mas tem espaço para tudo. E não tem. Tem espaço para mais 2 ou 3. Mas você integra. E integra criando a ilusão de que não, o sistema ele consegue integrar melhor do que ele integra agora. Mas ele não consegue entregar. Então, quando a gente enfrenta um problema atual como desinteresse das pessoas em educação... eu vou pegar uma situação dos Estados Unidos e uma situação de Brasil. Estados Unidos, essa geração dos millennials, ou agora a Gen Z, a geração mais nova, não quer mais comprar um carro, não quer ter uma casa, não estão fazendo financiamento, não estão casando, não estão fazendo empréstimo para um carro, e não estão porque não conseguem, mas também porque abandonaram esses valores, né? Ou aqui no Brasil, o que eu ouço na universidade, o vestibular está menos concorrido, tem menos gente prestando faculdade, as pessoas estão abandonando a educação antes. Entre outras coisas que podem estar gerando isso, tem essa desilusão aí, ou tem essa noção de perceber que esse sistema não funciona? Olha, Átila, me chamaram uma vez para fazer a abertura do ano letivo da Universidade de São Paulo, né? E eu sempre parti do pressuposto de que a realidade, por mais dura que seja, quando ela é apresentada aos sujeitos, é um sinal de respeito que você tem às pessoas, né? Você descreveu a minha atuação na pandemia. É isso aí, no sentido de falar, olha, eu não vou tratar vocês como criança. Então, eu vou mostrar o problema tal como ele é, né? Porque se a gente tiver uma consciência clara do tamanho do problema, isso já é metade da solução. Entendeu? Se você quer imaginar que o problema desse é pequeno assim, você nunca vai conseguir resolver nada. Então, assim, respira fundo, o problema é grande, entendeu? É muito maior do que a gente queria aceitar, mas respira fundo, porque isso não significa que você vai ter que ficar numa posição melancólica. Inclusive, até escrever esse livro era um pouco essa ideia. Falar, olha, vamos partilhar colisões, porque as respostas elas não estão adequadas, a gente vai precisar passar por um tempo assim, porque esse aprofundamento da consciência da extensão do problema vai permitir a gente criar uma solução possível e real. Se você não fizer isso, não vai ter solução nenhuma. Então, nesse caso, eu lembro de chegar para os alunos e falar, olha, é o seguinte, quem veio aqui achando que a universidade garante emprego, me desculpa, veio no lugar errado. Não há nenhuma relação orgânica entre formação e empregabilidade. Ao contrário, eu tenho vários amigos hoje que fizeram pós-doutorado e estão servindo de garçom em restaurante de luxo. Por quê? Porque você aumenta a quantidade de pessoas bem formadas, mas você não tem posto para todo mundo. Então o que acontece? Os postos precários vão começando a pedir mais coisas, mais atribuições, mais qualidades e com valores ainda mais degradados do ponto de vista salarial. E aí o tempo de educação deixa de ser um sinal do conhecimento que a pessoa tem, que você não precisa dele, e passa a ser um sinal de que ela sabe se comportar. Exatamente. Você que é no lugar dela, fazendo as coisas, Exato. por X anos pelo menos, então vai ser alguém que vai atender muito bem aqui. É isso, não, aí você tem toda a razão, né?
Então, é claro, fica aquela coisa, mas como assim eu fiz maior esforço para entrar aqui? Eu falei, sim, mas primeiro, a função da universidade nunca foi essa, a função da universidade é outra. A função da universidade é produzir aquilo que a sociedade não quer saber. Né? Assim, aquilo que a sociedade faz questão de esquecer. Né? Eu posso pegar um exemplo. A Universidade Brasileira fala sobre racismo desde os anos 40. Né? Ou seja, no momento em que quem pagava a conta da universidade, a Universidade de São Paulo, era a elite paulista, que era a elite paulista escravocrata. Né? Então, ou seja, a gente produziu aquilo que a sociedade não estava disposta a ouvir, até o momento em que ela começou a ouvir. Então, se eu quiser que a sociedade esqueça os problemas, eu posso começar minando a universidade. Você começa fechando a universidade, que é o que se faz. Que transforma a universidade em duas coisas. Um centro de pesquisa de excelência para poucas pessoas, né? E um centro de formação técnica para todo mundo. Né? Só que a Universidade Brasileira, aí eu queria fazer uma defesa da Universidade Brasileira. O pessoal fala mal, tem problemas, mas ela tem um projeto muito interessante. Por que uma universidade como a USP nunca vai ser Harvard? Porque não tem como. A ideia é ruim. A gente não precisa de uma universidade desse tipo. Harvard é uma universidade com 5, 6 mil alunos. Sim, entendeu? E um orçamento de 30 bilhões de dólares por ano. Exatamente. Enorme. A gente tem 4 bilhões de dólares de 4 bilhões de orçamento e 100 mil alunos. Aquilo ali é um carro de Fórmula 1, isso Exato. aqui é um ônibus. Exato. Só que a questão eu já ouvi gente falando, então por que a gente não pega os nossos 5, 6 mil melhores alunos e faz um troço à parte? Claro, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar no primeiro lugar do ranking, parabéns, ótimo, se a gente conseguiu entrar no primeiro lugar do ranking. Mas e aí o que você vai fazer com os outros 97 mil alunos? Eles vão todos caírem para baixo. Porque o fato de você misturar os dois obriga que você, de uma certa forma, tenha um nível médio, entendeu? Se você dividir, você vai ter um centro de excelência de pesquisa de um lado e do outro vai todo mundo cair lá embaixo. Né? Então, ou seja, a ideia é boa. A ideia é boa, não, a gente vai fazer uma universidade de massa, vai sustentá-la, vai ter que ter um tripé, que é docência, pesquisa e difusão, certo? Ela vai ter relação à sociedade, né? Que tem que ser orgânica, porque várias vezes falaram isso, mas a gente não aparece bem nos rankings, entre outras coisas, porque a gente tem pouco curso em inglês, porque a gente tem muito pouca produção em inglês. Falei, olha, assim, eu dou aula fora do Brasil todo ano, né? Em uma série de universidades. Eu faço isso porque acho importante, certo? Mas eu me recuso terminantemente, certo? Não só a falar outra língua dentro do meu país, mas a produzir uma outra língua dentro do meu país. Por uma razão muito simples. Se eu fizer isso, eu vou voltar à Idade Média, quando a universidade falava latim. E aí as pessoas olhavam assim e falavam, mas ninguém entendia latim. Entendeu? As universidades falam uma língua que ninguém entende. Entendeu? Tem 3% da população brasileira sabe inglês. Como é que eu vou começar a escrever numa língua que as pessoas sequer entendem? Eles estão pagando o meu salário, entendeu? Então, o mínimo que eu tenho para fazer é poder conversar com eles de alguma maneira ou de outra, com toda a tentativa, com todo o esforço que a gente tem. Mas se você faz isso, ok, você legitima um tipo de avaliação, que é um tipo de avaliação que para países como o Brasil não faz o menor sentido. Ela não foi criada tendo em vista problemas como o nosso. Eu tenho, acho que se eu não me engano, 11%, 8% da população que tem nível superior. Né? Ou seja, a Holanda tem 30 e poucos, 40%. Eu ainda preciso chegar nesse ponto. Eu tenho milhares de pessoas no Brasil que precisam estar na universidade. Por que eu vou gastar todo o meu tempo, meu dinheiro pensando como é que eu vou trazer gente de fora? Claro que isso é importante, mas isso não pode ser tão importante quanto é para a Universidade da Finlândia. Porque se ela não tiver 30% de alunos estrangeiros, ela não funciona. Não tem gente lá, não tem gente, certo? Mas aqui não é o caso, ao contrário, a gente precisa conseguir trazer mais pessoas para dentro da universidade que querem, entendeu? Então você percebe, é um problema completamente diferente. E você tenta avaliar as estruturas que têm problemas totalmente diferentes da mesma forma. É claro que isso vai ser uma aberração. Se você acabou de escrever por que eu não faço conteúdo em inglês. Mas, voltando para a desilusão das pessoas, você acha não, é o subtexto do que você está me contando, que dado que a gente está trabalhando dentro desse ambiente onde tudo vira trabalho, tudo tem que ter excedente, tudo tem que ter esses valores, quando esses valores falham, porque eles vão invariavelmente falhar, porque né, não tem como você ter uma grande régua que define tudo e aplica ela para todos os aspectos humanos, isso vira esse mal-estar, essa desilusão, o espanar, né, que o Freud estava vendo lá atrás já, que gera os problemas atuais. Sim, com certeza. E por isso que eu insistiria
num ponto que me parece importante, que é, a gente vive também uma crise psíquica. Uhum. Os graus de sofrimento psíquico que nós conhecemos são impressionantemente altos. Uhum. Né? Só para você ter uma ideia, um dado que eu sempre trago, 13% da população brasileira foi diagnosticada como portadora de transtornos depressivos. 9,7% foi diagnosticada como portadora de transtornos de ansiedade. Isso a gente está falando de diagnóstico, de gente que foi no hospital, procurou atendimento médico, foi diagnosticada. Só aí vai quase um quarto da população brasileira. Uhum. Você percebe o nível aterrador, Sim. Impressionante de sofrimento, né? E é um sofrimento que ele transborda para quem tá fora disso também, né? Exatamente. Isso inclui todo mundo que tá lá na Cracolândia, fora desse sistema de trabalho aqui, mas que foi para lá por conta de como isso aqui funciona, e todo mundo que tá lá num grupo indígena, não sei onde, com depressão e uma série de outros problemas, um índice de suicídio estratosférico por conta de contaminação de mercúrio no rio, exploração das terras, violência e outras coisas, né? Mesmo quem tá à margem e não tá escolhendo operar por esses valores também tá sofrendo com isso. Né? E a gente ouve isso na clínica, quer dizer, o quanto desse sofrimento está ligado à incapacidade de operar no interior do mundo do trabalho, certo? A incapacidade de operar no interior dos expectativos, dos ideais que foram socialmente desenvolvidos, certo? A maneira, então, que essas pessoas tiveram de compreenderem que, bem, tudo aquilo com o qual ela passa e ela não conseguiu realizar é uma responsabilidade única e exclusiva dela mesma. Né? Ou seja, a incapacidade de você transformar esse sofrimento psíquico em um motor de ação social, certo? De questionamento e de transformação. Né? Desculpa, se você conseguir transformar, parabéns, você vai conseguir respirar por uma coisa, mas o destino lá na frente também vai te cobrar. Mas, ou seja, tem uma racionalidade. Elas não fazem isso porque elas são inconscientes do que realmente está em jogo, elas não fazem isso porque elas são covardes, não, elas fazem isso porque elas sabem calcular. Porque elas sabem que elas vão fazer isso sozinhas. Elas não têm uma estrutura por trás para dar sustentação. Ou seja, a implosão, mais uma vez, a implosão das relações de solidariedade social produz um sofrimento psíquico brutal nas pessoas. Exato, porque elas vão ter que lidar com situações que elas não conseguem lidar individualmente. Eu descobri na prática que não tem como duas pessoas, adultos, saudáveis, na melhor condição possível aí, criarem uma criança. Não tem como dois adultos fazerem isso. Tá? Não tem, eu e minha esposa, principalmente na pandemia, que não tinha como ter ninguém em casa, é o caos. Um tá limpando, o outro tá ninando. E assim, você nunca tem um tempo de qualquer um respirar ou fazer qualquer coisa. Foi um trator. E uma criança que não tem complicações, que não tem demandas extras, não são gêmeos, não são qualquer coisa, sabe? Tá todo mundo na situação mais privilegiada possível. Aí eu podia estar em casa, dei um tempo no canal, os dois adultos se dedicando, e não deu, não funciona. Você precisa de uma rede de apoio, você precisa de uma sociedade, você precisa de mais gente. Precisei de minha mãe fazendo comida e trazendo pra gente ter alguma coisa mais bem preparada para comer. E depois, conforme as coisas vão se abrindo, você vai descobrindo que essa rede de apoio, que já foi uma sociedade, né, que já foi a família estendida, que já foram os coletivos, as pessoas trabalhando, hoje você tem que contratar a consultora, contratar a babá, contratar a empregada, contratar isso, pagar aquilo, a creche, o berçário, são todas relações financeiras que vão assumindo que antes eram relações sociais, né? E claro, a gente vai tentando manter o mínimo possível, né? Eu não tive babá para o meu filho, mas quando vou para um parque ou para algum lugar, sou um dos poucos pais que estão ali brincando com as crianças, dependendo do shopping ou do lugar que você vai, né? Tudo vai se transformando nessa relação de trabalho e nessa relação social. Então, essa é a sociedade neoliberal. Isso. Assim você consegue entender por como uma sociedade consegue fazer as pessoas trabalharem tanto por tão pouco. Né? Porque elas estão numa situação de medo de uma certa morte social. Porque se você não fizer isso, se você não trabalhar como 3 vezes mais do que seu pai trabalhou, você não vai conseguir chegar ao que ele tinha. Não no sentido do que ele tinha de bens e de posse, mas essa estrutura. Agora virou paga, entendeu? Então, antes você podia, você tem uma pessoa com quem você pode deixar seu filho, que é uma sua vizinha, mas depois a sua vizinha também pode deixar o filho, porque você não está trabalhando 14 horas por dia, entendeu? Você tem texto, ela pode deixar num certo tempo, tem alguém que vai ficar na tua casa, tudo isso desaparece por completo. Então, ao desaparecer por completo, o que acontece? Você tem uma intensificação
dos regimes de trabalho. Né? Nossa sociedade, ela intensificou os regimes de trabalho. Então, ela não é uma sociedade onde o trabalho virou obsoleto, como dizia nos anos 60. Sim. Ah, não, o trabalho vai sair de circulação. Então, as máquinas vão nos substituir, né? Todo esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, você trabalha muito mais do que a geração que te precedeu. Isso a gente tem em todos os estudos, é muito claro. Número de horas de trabalho, intensidade dos regimes de trabalho, tudo isso aumentou. Não tem mais uma família dos Jetsons ou dos Flintstones, onde um pai sustenta uma família inteira. Impossível, completamente impossível. E mais do que isso, exatamente nesse momento, é o momento onde você tem menos tensão da relação entre capital e trabalho. Isso é que eu falo, menos tensão assim. Você já não tem nenhuma grande revolução. Não, você não tem greve geral, você nunca viu. Nos últimos 20, 30 anos nunca existiu. As greves, greve de um dia, né? É coisa que é completamente diferente do que era o processo. Eu diria o seguinte, o desenvolvimento do capitalismo, ele não é dado pelo desenvolvimento tecnológico. Ele é dado pela força das lutas operárias. Porque são as lutas operárias que elas paralisam, porque o capitalismo vai desenvolver tecnologicamente. Desenvolve tecnologia para quê? Para te dar uma vida melhor? Não. É para conseguir aprofundar o processo de produção. Te dar uma vida mais difícil. Mais difícil. Certo? Então, por exemplo, quando você já no século XIX, esse pessoal que quebrava a máquina, a gente fala, esse povo doido, né? Que história é essa? Os ludistas, né? Quebram máquinas, não faz sentido nenhum. Não, isso fazia um certo sentido, sim. Né? Que era mais ou menos assim, se você mecaniza aqui, você vai arrebentar o meu trabalho, eu vou virar um apêndice da máquina, eu não quero ser um apêndice de máquina nenhuma, né? Assim, eu quero ter um mínimo de trabalho onde eu possa ter sentido dentro do trabalho, sentido não é eu ficar apertando uma máquina, né? E mais do que isso, esse processo ele vai concentrar, vai me tirando do processo de produção, eu não vou aceitar isso. Então quando você tem uma luta operária forte, você obriga, porque não existe isso, eu vou tirar o trabalho de todo mundo. Se tirar o trabalho de todo mundo, quem vai comprar? Né? Então isso tem um limite, né? A questão é outra, é fazer você ficar completamente com medo de perder o teu trabalho. Porque aí você vai aceitar qualquer coisa. Eu não tinha pensado no como a gente tem poucos movimentos num período de mais precariedade. Isso é um dado impressionante mesmo. Né? Inclusive, se você ficou interessado, dá uma olhada na ficção que a gente fez com o Rui Braga, conversando sobre trabalho e precariedade, e é bem complementar nesse sentido. E eu vou ter que levar a gente, então, para o que fazer. Não é o tipo de pergunta que eu faço aqui normalmente, mas dado a sua obra mais recente, eu tenho que perguntar o que a gente pode fazer daqui para frente. Você está apresentando um problema. Tem solução? Um problema, é um mega problema, né? Isso é um problema estrutural, é um outro esquema, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Mas, dada a proposta do seu livro, eu me sinto confortável em poder perguntar, e aí? Então, obrigado pela pergunta, porque, de fato, eu escrevi esse livro exatamente por causa dessa pergunta. Porque todas as vezes que eu fazia palestras, conferências, comício, manifestação, invariavelmente essa pergunta aparecia. Né? Tudo bem, tudo é muito interessante, mas o que fazer? E eu não é que eu ficava meio desconcertado, porque eu primeiro pensava, mas olha que situação engraçada, alguém olha para você e acha que você consegue saber o que ele deve fazer, né? E eu sempre falava uma coisa do tipo, não, mas olha, você sabe o que fazer, certo? Basta a gente sair dessa posição melancólica, onde todo mundo desconfia da sua própria força, da sua própria capacidade, existe uma inteligência prática, que ela deve ser recuperada, todo esse tipo de coisa. Nunca funcionava muito bem, né? E aí eu comecei a entender que isso nunca funcionava porque era importante deixar a pergunta ressoar por mais tempo. Tem respostas que a gente só vai conseguir encontrar se você permitir a pergunta ressoar por mais tempo. Se você quiser fazer a pergunta para começar, fazer a pergunta. Se quiser responder muito rápido, a resposta não aparece. Né? Aquele que chega aqui numa posição, olha, de conselheiro do bem viver, sabe? De apóstolo, então, da luz, da iluminação sobre os problemas fundamentais, de grande técnico, de grande saber especializado. Eu acho que talvez seja o momento de a gente começar a desconfiar um pouco disso, porque as respostas sempre apareceram muito menores do que os problemas. Então eu comecei a achar que talvez a coisa mais honesta não fosse propor soluções, fosse partilhar colisões. E que um tempo que fosse capaz de partilhar colisões, de você olhar, você criar essa circulação na qual você permite ao outro
que ele possa expor também sua colisão, que não seja uma coisa assim vergonhosa, que ele tem que esconder, né? Que mostra algum tipo de fraqueza, mostra algum tipo de fragilidade. Não, isso pode ser a nossa força real, né? Essa consciência coletiva de que há colisões por todos os lados. Então isso aprofunda o problema. Ao aprofundar o problema, você pode ter, de uma certa maneira, uma disposição coletiva diferente para encarar as estruturas que realmente estão paralisando a nossa imaginação social. Estão impedindo a nossa imaginação de efetivamente funcionar. Então daí veio essa ideia do livro. Desculpa, o livro Alfabeto de Colisões. Exatamente. Justamente. Por causa disso. Então são ensaios discutindo os problemas, as colisões. Mesmo tipo de escrita, para mim foi bem diferente, porque eu sou um acadêmico, na verdade, né? Então eu escrevo como acadêmico, tenho consciência, eu sou um acadêmico que acabou sendo jogado para a esfera da opinião pública, né? Mas eu continuei escrevendo como acadêmico. Muitas vezes as pessoas me criticavam por causa disso. Mas a gente quer saber o que você fala, mas ninguém entende os seus livros, né? Não é a sensação que eu tenho da conversa aqui. Então, mas aqui conversa eu consigo, mas os livros eu queria mesmo, que era uma maneira de dizer, não, mas as questões que a universidade trata, elas não são irrelevantes. Era a maneira que eu tinha de tentar fazer isso. E fiz isso durante muito tempo, foram, sei lá, até esse aí, 14 livros, uma coisa assim, né? Que sempre mais ou menos nesse tom, né? Só que num dado momento eu realmente também comecei a pensar que era hora de tentar outra coisa, né? De também fazer de outra forma, né? Porque se essas crises que eu descrevi para vocês são reais, então elas estão vinculadas também a um outro tipo de crise, que é aquilo que a gente pode chamar de uma crise epistêmica. Uhum. Nossa época ela é caracterizada também por uma crise epistêmica. Nossas matrizes de saber, elas mostram seus limites, elas mostram seus apagamentos, elas mostram seus silenciamentos, principalmente na área de humanidades, então elas exigem revisões. Nossa forma de pensar, a estrutura do nosso pensamento, né? Ela entra em crise também, porque todos esses processos que a gente estava descrevendo aqui, progresso, desenvolvimento, crescimento, isso eram figuras de uma certa forma de pensamento, né? Eram figuras de o que a razão produz? Progresso. Essa é a ideia central, né? Então, ou seja, se tem um problema com a ideia de progresso, talvez tenha problema com a nossa ideia de razão também. Ela precisa ser pensada. Mas se tem um problema com a nossa ideia de razão, talvez a nossa forma de escrita, ela também pede uma certa revisão. Então daí a ideia de fazer um tipo de escrita que é um tipo de escrita em fragmentos, né? Então são várias letras, são letras dispersas também. E dispersas porque é como se eu falasse, não, mas a ordem ela está abalada, né? Então não dá para começar não dá para eu confiar no alfabeto como se confiava antes, né? Então o livro é feito de ensaísmos de pequenas formas, né? Sobre vários aspectos que no fundo são conectados. Eu espero que a conexão acabe aparecendo, né? Sabe que te agradeço porque você já me deu, além da lição toda sobre como a sociedade funciona, dois bons valores aqui. Um é entender que eu tenho essa agonia com quase todo vídeo que eu faço, ou com várias discussões aqui no Não Ficção, que é, eu tô apresentando um problema, conforme a gente vai desenrolando a conversa, isso daí só é novela, né? Só vira um problema maior ainda, porque você vai descobrindo todos os aspectos que eu não reparava daquele problema. E aí? E, de repente, a gente está no período de descobrir os problemas, antes de tudo, né? Então, isso é uma coisa interessante dos processos psicanalíticos, né? Imagina você, analista, você percebe alguma coisa do analisando, e você vai lá e explica para ele o que é. Olha, então, o problema é esse aqui, e a solução é essa. Faz isso, você vai ver, o resultado é zero, né? É nenhum. Por quê? Porque você impediu a pessoa de fazer o caminho, de produzir o caminho, de entrar num certo desespero que era necessário. Ele não é um elemento exterior à experiência, ele precisava passar por isso, né? Esse desespero ele precisava estar lá, para que ele possa perceber que as respostas que ele entendeu até agora, certo? Elas produziam só alguma coisa, mas alguma coisa que elas não conseguiam produzir. Então, a desorientação, ela tem função. Ela tem uma função. E desorientação no sentido forte do termo. É você desconfiar até da tua gramática. Até da gramática que te permite organizar os seus problemas, pensar o que é a sintaxe do teu pensamento, o sentido de certas palavras. Se isso não acontece,
numa situação como essa, você vai dar as respostas de sempre. Né? E mais do que isso, você vai impedir que as pessoas efetivamente elas comecem a confiar nas respostas que ninguém ouviu ainda e que ela tinha de uma maneira ou de outra. Né? Então acho que tem uma reconfiguração gramatical que é importante, que vai ser dura de ser feita. Ela não é uma coisa que é feita do dia para a noite. Ela vai se aprofundando. Isso em vários níveis. Por exemplo, se a gente vê, por exemplo, quando a gente começa a desenvolver uma reflexão sobre a crise ecológica, você vê que nos setores mais interessantes do problema é a ideia de natureza que vai paulatinamente se modificando. A distinção natureza-cultura que vai paulatinamente se modificando, a distinção humano-não humano que vai paulatinamente se modificando. E essas modificações elas são fundamentais para a gente conseguir encontrar a solução. Né? Então não é só um problema de pensamento, porque não existe isso, um problema de pensamento. O pensamento não anda nas nuvens. O pensamento é resultado fundamental da sensação e da sensibilidade dos afetos. Não tem pensamento sem afeto. Você é afetado de uma forma, por isso que você pensa daquela maneira. Então você muda o seu corpo, você pensa de outra forma. Para cada corpo um pensamento, entendeu? Mas é importante entender, há uma materialidade do pensamento. Os pensamentos são muito materiais. Né? Então se você muda também muita coisa. Você muda a sua forma de ser afetado. Você muda o seu sistema de afecções. Você muda a sua corporeidade no sentido mais forte do termo. O pensamento muda corpos. Sim. Isso em vários níveis, né? Mesmo no nível médico, a gente sabe que você tem intervenções simbólicas que têm força de desencadear certos fenômenos físico-químicos, né? Então eu diria, se isso é verdade, isso vale também para a reflexão filosófica. A gente funciona assim. E essa fala sua me traz o outro ponto, que é: se de repente você precisa de alguém te analisando e te apresentando o que são os problemas, se de repente muitos desses problemas vêm de como a gente vai naturalizando, vai mudando o pensamento para chegar nesse ponto, pensar com a cabeça que a gente tem talvez não traga a solução. Exato. Porque é essa cabeça que nos pôs aqui, né? De repente, como a agrofloresta já era uma coisa de praxe fora da nossa sociedade, mas que a gente não conseguia conceber o quão interessante era, abrir a cabeça para entender, bom, temos um problema e existem outras formas da sociedade se organizar, tem outras sociedades, tem outros valores, de repente ouvir esses outros valores pode trazer para a gente soluções que aqui, sim, dentro de quem está vivendo nesse mundo, não tem como conceber. Você tem toda a razão, eu diria, faz mais de 200 anos que a gente sabe que para certas mudanças é necessário cortar a cabeça. Né? Eu diria que isso vale para a gente também, tem um jeito de você cortar a cabeça, né? E a metáfora ela é boa. Nos anos 30 do século XX, tinha um grupo de filósofos, Jorge Bataille, grupo com de sociologia, que fizeram uma revista chamada Acéfalo, né? Que era o Homem de Vitrúvio, do Leonardo, né? Que é essa expressão máxima do humanismo renascentista, sem cabeça. Né? Que era uma maneira já naquela época de falar, não, mas tem um problema aqui com a maneira como a gente está organizando tudo, a gente está pensando, vai ser necessário construir uma outra cabeça. Né? E eu diria que isso é uma das coisas mais impressionantes das sociedades, essa capacidade que elas têm de fazer isso. Né? É claro que a gente, nessas horas mais desesperadoras, a gente começa a entrar em pânico. Né? E o pânico ele faz com que a gente tente simplesmente preservar o que a gente tem, porque a gente sabe que vai vir um dilúvio. Aí, né? É o medo conservador, né? É o medo conservador, a gente vê isso muito claramente. Só que tem esses momentos, e tem esse tipo de pessoa que vai dizer, não, é nesses momentos que a gente vai precisar ter coragem de perder a cabeça de uma certa forma e reconstruir o processo. A gente tem condição, a gente consegue fazer, é possível fazer. Né? E talvez seja a única solução que efetiva a gente tem, porque continuar do jeito que está, como eu havia dito, eu não acho que isso seja irrealista. Acho que realista é tentar se adaptar à irrealidade da realidade atual. Aí isso é irrealista. Imaginar, não, gente, isso aqui a gente vai dar um jeito. Não, agora deu para ver. A gente não vai dar um jeito, entendeu? Quer dizer, e é muito impressionante como a gente chegou nesse ponto de maneira física. Não? Você percebe no teu meio ambiente, você percebe nas crises climáticas que estão à tua volta. Você fala, mas isso aqui não saiu do nada. Isso foi um sistema de escolhas erradas, estruturalmente de escolhas erradas, e que ninguém parou e que a gente ainda não para. Isso a gente sabe que isso é só o começo do processo. Né? Então isso me dá, eu diria, muita confiança de que
de que a consciência e a disposição de ação para transformações estruturais, elas ainda vão ocorrer, elas ainda estão no nosso futuro. Bom, espero pelo menos ter um papel nessa parte da gente reconhecer os problemas. Acho que a gente também, acho que esse é o nosso papel. Bom, além da sua obra que a gente discutiu aqui, o Alfabeto das Colisões, para quem quiser saber mais ou aprofundar alguma discussão das várias que a gente teve por aqui, tem um material, livro, obra, site, vídeo, material que você recomenda para quem quiser saber mais? Então, acho que tem vários livros interessantes que podem servir de caminho para essas discussões. Por exemplo, eu sugeriria mais uma vez o Celso Furtado, né? O Mito do Desenvolvimento Econômico, que talvez seja difícil encontrar, mas quem é rato de internet vai saber como achar, aqueles famosos sites russos, tal, que não tem o menor problema em indicar, vocês podem encontrar. Formação Econômica do Brasil. Desse debate ecológico tem um autor que eu gosto muito, que eu acho um autor muito consequente, chamado Andreas Malmer, né? Ele tem um livro interessante chamado Capitalismo Fóssil, né? Onde ele define muito a nossa situação, não como uma crise do antropoceno, mas como uma crise do capitaloceno, né? Porque a ideia de que não faz sentido colocar nas costas da humanidade a responsabilidade por esse processo, né? Ainda mais se você pensar um pastor do Saara, ele produz 500 vezes menos gás carbônico do que um habitante qualquer do Canadá, né? E também o fato de que 1/6 da população mundial sequer tem acesso à energia elétrica. Como é que elas podem ser responsáveis por todo esse processo, da brutalidade econômica do processo com suas consequências ambientais, né? Então ele desenvolve essa ideia, uma ideia bem interessante, eu recomendo, acho um belíssimo livro, né? E aí, para essas questões vinculadas a sofrimento psíquico, bem, a Universidade de São Paulo tem o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, o LATESFIP, e a gente fez um livro chamado Neoliberalismo como Gestor do Sofrimento Psíquico. Era um pouco tentando aprofundar essa discussão, né? Perfeito, perfeito. E você tem o seu perfil no academia.edu, né? Eu disponibilizo todas as minhas aulas, porque eu escrevo as aulas, eu escrevo e leio, né? Então, aí no final sempre disponibilizo. Então, se alguém quiser ter acesso, está sempre lá, aberto, porque a Universidade de São Paulo é uma universidade pública e gratuita, né? E eu acho muito importante que ela continue sendo pública e totalmente gratuita. E acho que o trabalho nosso ele tem que ser um trabalho acessível para quem quer que seja. Então, por isso, as minhas aulas eu sempre falo, olha, quem quiser vir, simplesmente pode vir, eu não como ouvinte, porque acho que é a função que a gente tem que ter, né? E o que eu faço, eu sempre disponibilizo para quem quiser encontrar. Só não faço isso com os livros, porque é minha editora, então ela vai me cortar na cabeça. Mas alguns, assim, eu já consigo fazer, mas a ideia é um pouco essa, né? O que a gente consegue vai, né? Eu também, o último curso que eu dei de divulgação científica na Unicamp, deu para levar a câmera, pude gravar, botar na internet, de outra forma, né? Mas disponibilizar também. Isso fundamental, é um tipo de disposição intelectual pública que eu acho absolutamente necessário. Retribuir um pouco do investimento que fizeram, né? E um pouco de transparência também do que a gente faz e pensa para se manter à disposição do público, né? Perfeito. Obrigadão. Eu que agradeço, Átila. Muito obrigado pelo espaço, pela discussão, pela conversa. Para mim foi um grande prazer. Obrigado. Idem aqui, viu? Foi um prazer enorme. Espero que você tenha gostado desse nosso papo. Eu, de novo, aprendi muita coisa por aqui. Não tinha me ligado dessa relação tão embrenhada, religião e trabalho que se tem, nem de quanto dos valores religiosos foram para os valores do trabalho e de como a gente desempenha trabalho hoje em dia, menos ainda de como o trabalho e valores de trabalho hoje estão se tornando valores religiosos. É muito doido, né? Como essas coisas se embrenham e o tipo de sociedade que a gente cria, de valores que a gente mantém e do quanto a gente fica preso a um trilho só de como as coisas têm que funcionar. Acho importantíssimo a gente aprender a reconhecer vários problemas atuais e qual é a raiz desses problemas, qual a relação que tem com outras coisas. Sai um pouco mais confortável em saber que a gente não tem que ter resposta para tudo aqui, inclusive como resolver esse problema, mas vamos continuar identificando ele aqui. Se você quiser mais, aproveita, tem o livro do Vladimir Safatli, Alfabeto das Colisões e outras obras dele, a gente vai colocar também no Saiba Mais para você, inclusive as aulas dele por aqui.
Espero que você curta e se quiser outras conversas dessas, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção. E se você já viu, se você quer mais, se você quer apoiar a gente para ter mais conversas como essa, manda um apoio como membro, valeu demais, um pix ou qualquer coisa assim, ou um comentário. Tudo isso ajuda a gente a se manter por aqui e trazer mais discussões gostosas.